Estamos começando mais um talk show e daqui a pouquinho vai entrar comigo aqui a Shaira Model. Então, para quem vai chegar aí, vamos estar aguardando uns minutinhos, a gente vai estar trocando uma ideia antes de começar aquele super papo cabeça. Vamos ver o que a Shaira vai trazer das novidades por aí. E vamos lá. Eu tô com o violão aqui, mas não vou fazer show. Eu simplesmente gosto de dar uma relaxada com o meu violão. Meu violãozinho simples e básico, né? Mas enfim, bom pessoal, para quem estava acostumando de ter durante a semana aquele talk show aqui com artistas e tudo mais, né? Então nós demos uma parada, mas pretendemos voltar aí o mais rápido possível, né? Eu, a Shaira, o Shimizu também, que deu uma sumidinha, está resolvendo algumas coisas. E deixamos aí nossos amigos, né, meio perdidinho aí, sem nós por perto. Deixa eu ver. Valdir, olha, bem-vindo, seja bem-vindo. Deixa eu ver se a minha colega já apareceu por aqui, que da ontem entrando junto com a gente aqui, né? Vamos ver se hoje ela vai conseguir entrar aí. Não vou fazer show, simplesmente gosto de ficar dedilhando, fazendo uma brincadeira. E só quando eu tô sozinho em casa que eu realmente, né, solto a voz aqui para dar uma aquecida e tal. Mas no mais, é só uma brincadeira, né? Por enquanto eu não vou fazer show de violão nas lives do Talk Show. Bom, gente, eu estou aguardando aqui para conversar, para trocar uma ideia com a Shaira, saber as novidades. Sabemos que os eventos estão voltando, algumas coisas artísticas estão voltando, né? Então tá rolando aí é, um novo movimento com relação a essa questão do trabalho, né? Dessa parte econômica que agita praticamente o mundo, né? Também, além das grandes empresas, mas o entretenimento realizado por artistas, enfim, por profissionais do meio artístico, é, é uma área que cresce muito. Então, a gente busca estar sempre aquecendo essa profissão, né? E esse meio que tem aí, que envolve o cinema, envolve o teatro. E aqui já chegou a minha amiga, vou ter que fazer um degrau a mais aqui, porque a câmera. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo, Jorge, tá me ouvindo bem? tô ouvindo bem. Então tá ótimo. Tô com o violão aqui, mas não vou cantar não para você, viu? Pode ficar, pode, pode Tem que ficar dar uma tranquilo. palhinha, Jorge. Peraí, pode que Jorge aconteceu um Benjor. negócio. Dá uma palhinha? Dá uma palhinha? Eu tava ensaiando uma aqui que eu gostava tanto. Essa aqui, ó, vê se você lembra, ó. O que você me pede, eu não posso fazer. Assim você me perde, eu perco você. Como um barco perde o rumo, como a árvore no outono perde a cor. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alan. Boa noite, galera que tá chegando. Ó, já tava se emocionando ali, melhor parar. Vamos dar uma pausa antes que ela comece a chorar. Deixa Não, eu... não posso manchar a make, Jorge, ó. Não pode, não, não, não. Aí não. Deus o livre. Tanto trabalho pra nada? Tudo bem, André? Bem-vindo. Você Como avisou a tá o galera que você plano? vinha? Né? Você avisou a Não deu galera pra que você ficar vinha? todos, mas alguns sim. É, porque o Boa pessoal noite, falou assim, ah, Milton. você falou que vinha ontem, daí não veio, né? Daí é aquela coisa. Oi, deixei lá o Você recado, porque ontem não deu erro de você sabe o sistema. que deu erro de sistema? Viu? Você sabe que eu tô chateado agora? Que eu Mas achei que ué. você vinha, eu achei que você ia vir de vermelho. Daí eu coloquei minha camisa. Pois, você vê que eu sou do contra, George. Sou do contra. Agora eu fui. Ó, dá pra ver meu vestido? É, você veio de black Ele sack. é azul. Tá chique. Azul? Tá. É Então meu olho azul. tá, não tá enxergando. É um azul escuro, né?
É porque ele é Aham. espelhado, é azul marinho com paetê. Essa bandeira verde atrás aí, o que que é? Minha bandeira do meu coração, que eu amo, né, George? Ô, Apaixonada ô, pela mãe. Heineken. Bom, olha, eu enviei um e-mail. Bom, vou deixar registrado nessa live aqui. O pessoal aí que curte a Shai, os fãs, né, os amigos e tal, eu enviei um e-mail é, cobrando, exigindo. A Shai tá dando risada. Que essa indústria, que essa marca maravilhosa, destilada e apreciada por essa artista, por essa Amo, top apaixonada. modelo das alturas, essa grande atriz, ela gosta demais. Então, assim, eu mandei um e-mail lá. Eu gostaria que quem está nessa live aí, se puder dar uma entradinha no site lá e reforçar, Reforço. Pode me pagar reforça. pode me pagar em lata que eu tô aceitando, viu, Jorge? É, Garrafa, os eu barril tô, também, pode mandar pra lá, pra casa aqui. ela não faz muita questão de receber o cachê. Pode ser long neck ou, Sim. seis, ou 600, que vai ser É. bem-vinda, né? Então tá aí, ó, Pois tá feito o ó, pedido. meu fã número um aí, ó, o Andrezinho, me acompanha desde sempre, desde que meu nome era outro. Ele me acompanha desde sempre, sempre, ele sabe que eu gosto mesmo. Aham. E, Jorge, eu vou te contar uma coisa. Já antes de conhecer, você tomou uma hoje? Ah, duas, já tomou umas três, né? Tá bom, vai. É só, é Ô, só, Jorge, Uhum. Só para eu vou desencargo te de contar. consciência. Ah, Minha amiga, minha colega de trabalho, eu não sei se não chega a ser amiga, amiga assim tão próxima, mas é minha colega de trabalho, né? Trabalha na mesma área que eu, a gente às vezes troca até umas ideias de moda, tudo. Tu aham. acredita que ela tá num novo comercial aí da Heineken e ela nem bebe, George? Ó, o E ela mundo como nem. é. É como é injusto, né? Como é injusto. Eu, por exemplo, Ela não, ela é afro também. É o perfil dela é parecido com o meu. É É. igual, assim, o cabelo, a Uhum. altura. Ela sai um pouquinho mais baixo, acho que 3 centímetros ou 5. Mas ela falou assim, Chay, tu não acredita. Foi a primeira a falar, porque ela só pôde falar pra Hum. mim depois que ela tinha gravado, né? Pra não Aham. dar spoiler. E aí Uai, ela falou, mas. eu gravei com a Raiden, que eu não acreditei, George. Falei, mentira sua. Não gravou nada. Tu para de graça. E quando foi ontem, saiu o É. comercial. Tá na TV? Tá no Foi? YouTube, não sei se foi pra, não, TV eu acho que não foi para as mídias da TV não, foi no YouTube, Ah, tá. Plataformas e só que ela redes. postou no Insta dela, aquela Uhum. nada. Sabe que inveja, não, Chay? Mas, Tô com inveja sabe? branca, como diz o... Mas aí a gente Tô, chega lá. eu tô com É. invejinha, ô Jorge, tô com invejinha branca, mas eu desejo tudo de bom pra ela, é muito gente boa. Só que ela não bebe, George, que coisa, Ela não. como que é a Heineken? Não, o certo era ela era repassar essa parte pra gente, né? Falar, ah, vou passar por Stein, essa parte aí que a gente vai... Olha, a parte do cachê deixa aqui, mas a parte do bebe, você manda lá pra minha Não, amiga. eu faria um comercial tranquilo, tá, Jorge? Só me mandasse Aham. as e eu deixaria o cachê com ela. Não, eu dou o maior apoio nessa parte aí, sabe? É. Bom, olha, eu mandei o e-mail, eu ia dar um print para provar que eu mandei, mas depois eu falei assim, eu não vou fazer isso, porque senão. Você sabe, ô Chay, o pessoal que tá chegando na live aí, você deve ter escutado falar, porque você. Sabe aquele lance do pensamento positivo? Eu sei que você é uma pessoa que tem muita fé, muito foco, sabe? Tá, pensa positivo e vai pra cima, e de repente as coisas estão acontecendo. Você é assim, né, Chay? Sim, bora pra frente. Então, Mas a eu. torcida, mas a torcida tá grande, só Uhum. que não sei Então, como mas vai só que sair. o que acontece é o seguinte, eu sempre falo assim, pessoal, o pessoal que torce pra gente, principalmente os amigos que torcem, né? Puxa vida, ó, esse cara é artista, é ator, e faz isso, ela é modelo, ela quer chegar lá,
Sabe essa frase do chega lá? Eu tô tão injuriado com essa frase do chega lá, porque a gente já Nunca chegou. quis chegar A- lá, Jorge. nunca chegou lá. É onde que é? Eu Nunca queria quis. conversar. Nunca Eu nunca quis ser quer chegar lá. modelo. Eu nunca quis ser atriz. Nunca. Não, mas Nunca. calma aí, calma aí. E ser atriz, ser modelo, você pode ser o que você quiser. Você pode dormir Shire e acordar Papai Noel amanhã, se você quiser. Pois, Mamãe Noel. É, você acorda, Mamãe Noel, oh, Eu ho, não ho. gosto de casal, né? Mas tudo É, bem. é assim que funciona. Então, assim, o pessoal que torce, por favor, torça, mas assim, não fique na dúvida que a gente vai chegar, porque às vezes as pessoas falam assim, vamos dar um apoio moral pra ela, né? Coitada. Joga Ela uma não vai. energia boa aí pra nós. O pessoal fala assim, isso daí ele tem vontade, tem isso, mas isso daí não chega lá. Quer dizer, daí essa torcida, esse tipo de torcida não funciona. Eu acho Não. que acaba. Não, e o pior, sabe o que é o pior? Chay, que eu vejo, é que tem umas pessoas que elas torcem, mas elas deixam claro pra gente que elas não acreditam. Elas não acreditam no sucesso da. Assim. E eu, sabe o que eu percebi ainda mais? Nessa correria minha de uns longos 10 anos, assim, 10, 15 anos, é que são pessoas, na maior parte, são pessoas que têm sonho e tiveram sonhos de fazer alguma coisa, e coisas bobas assim que talvez fosse muito mais fácil, como o Igor, né, nosso diretor fala, né? Sim. Pô, vá costurar, vá Vai. cozinhar, vá fazer tricô. Nossa, tem tanta profissão aí que dá para fazer, se acordar e começar a fazer, né? E Sim. você pode ser top, né? Agora, ser artista, querer ser artista, com essa ambição de ser a garota do Fantástico, ser o Mister, sabe, das capas de revista, enfim, é muito trampo, cara. Então, Pois é ah, complicado. E tem pessoas que têm esse sonho, assim, né, George? Sonham em ser, que elas lutam 24 horas e elas não pensam em outra coisa. É, tipo assim, no meu caso já é diferente. deixa eu só interromper. Não Coceira na faço mão, questão. coceira, viu? Coceira na mão, o pessoal fala que é dinheiro, né? E coceira no pé. Coceira no pé que já vai perder, George. Perder dinheiro agora. Vai gastar. Perder? Como é que descola? Deu uma coceirinha gostosa no sol do pé agora. Acho, Gastar. eu acho que é Às formiga. vezes não Gastar, é então vamos. dinheiro, né, George? Hã? Às Como vezes que é é? dinheiro. Mas eu acho que é Vá, gastar. É gastar. vá no podólogo. Ah, não, podólogo é pra cortar unha, né? Mas não é. É, Ai. Ah. E tu, Jorge, tu sempre teve o sonho de ser artista? Ou vou te entrevistar. De entrevistador para entrevistado. Senhor Você Jorge vai, Ben, você vai me vou entrevistar? te entrevistar agora. Tu sempre teve o sonho de ser artista ou era igual eu, assim, que não tem o sonho, E, mas que faço com e, gosto, com vontade aquilo que eu faço, mas não é uma coisa que eu, quando eu era criança, falei, quando eu crescer eu serei modelo. Mas, depois é mais ou menos assim. Eu acho que o artista, ele tem que ser. Lógico, você fez uma pergunta, eu tô justificando, né? O artista, o pessoal fala assim, o artista não pode ser tímido, tem que ser sem vergonha, tem que ser aberto e tal. Eu, quando era criança, até os dá 12. um beijo aqui pro Olas, Jorge, desculpa. Um Hã? fotógrafo maravilhoso das top. O Wallace entrou aí na nossa live. Ô, Wallace, seja bem-vindo. Ó, todo o pessoal, gente, boa noite. Seja bem-vindo ao Talk Show. Tava conversando com a Chay, tava tentando arrancar algumas coisas dela, mas parece que ela inverteu o jogo comigo e ela vai começar a Sim. fazer pergunta pra mim. Então, assim, eu não sei o que vai rolar, não sei o que a Chay tramou, né? A gente meio que combinou alguma coisa, mas não combinou nada, né? Então, vamos lá. Sempre quis ser artista. É, eu não consigo lembrar.
do momento que eu falei. Eu achava bacana as coisas que as outras pessoas não faziam. Então, por exemplo, eu gostava muito de assistir circo. Eu gostava de ir no circo. Só que na maior parte das vezes, eu ia no circo e ficava ali querendo entrar no circo, mas tinha medo de circo. Eu gostava do circo, mas tinha medo do circo, porque eles levavam bicho, animais. Eu falava assim, se um leão É desses dessa foge época. daí, ó, eu pensava assim, se eu entrar nesse circo, essa porcaria desse leão escapar, pra onde nós vamos correr? Aí no Ai, circo tinha onça, tinha leão, tinha. Nossa, tinha só bicho perigoso. E aí então eu gostava de ver os palhaços ensaiando lá fora do circo. Aí quando chegava a noite na hora de entrar no circo, eu não entrava. Aí tá, teve umas duas vezes só que eu entrei no circo. Umas duas ou três vezes que eu entrei no circo. E dei muita risada, mas assim, eu ficava o tempo todo olhando para a saída, para pra- onde que ia correr se um bicho daquele escapasse. Né? Nossa, eu morri de medo. Mas eu gostava, aí, mas eu admirava muito o trabalho do palhaço. Por causa do improviso, por causa de. Eu achava que ele pintava a cara e pronto, era só fazer graça, mas assim, depois eu fui descobrir que tem todo um estudo, é um trabalho sacro, né? A pessoa que quer ser palhaço e tal, ou ele começa a fazer e vai se descobrindo no decorrer, né? E aí ele se identifica com o personagem, tanto que foi aí que eu comecei a fazer algumas coisas relacionadas à atuação. Eu fiz animação de festa, mas não pensava assim, eu vou ser um palhaço de circo famoso, essas coisas assim, não. Eu gostava de fazer, contar piada, contar história, mas pensando em ser artista, acho que não. Não Lógico, pensava. não, eu sempre pensei assim, qualquer coisa que eu fizer, eu aprendi com meu pai, né? Então, qualquer coisa que você fizer, seja profissional, né? Faz Você, bem assim, feito. faz bem feito. Se vai virar, se não vai, mas assim, né? Não, você já comprou algum copo mal feito? Copo Não, mal feito? Taça mal feita? Com não. defeito? Assim, já comprou uma? Então, assim, esse é um parâmetro que eu coloco para algumas coisas, né? Então, assim, o cara compra um carro com defeito, o cara compra um equipamento eletrônico com defeito, mas ninguém compra um copo com defeito. É difícil você achar um copo com defeito. Você pode ver um copo quebrado, que caiu no chão e colocaram lá, mas assim, ele sai da fábrica pronto para uso. Então eu sempre tentei fazer algo que quando eu terminasse estaria pronto para uso. Talvez isso responda você. Será que eu queria ser artista? Não. Não Fui queria. fazendo, né? Fui fazendo. E quando foi que a arte, vamos chamar de arte, né? Essa Ah, loucura toda. Quando foi que a arte invadiu assim a tua vida, que tu olhou e tu admirou, pensou, eu quero fazer isso, eu gosto disso, eu quero me dedicar mais tempo, melhor meu tempo para isso. então, tinha uma coisa. Eu tenho um amigo, Ricardo Augusto, Ricardo, que é um cara que eu admiro pra caramba. Assim, poxa vida, sempre morei. Morei uma parte em São Paulo, até porque nasci em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, mas é interior, né? Depois vim morar no Vale do Ribeira, região entre São Paulo e Curitiba. Você chegou a conhecer. E se sabe, cidade interior, a cultura é muito boa, né? É pura. Como é que a gente pode chamar? Ela é sem pudor, né? Eu gosto do interior, Shire, assim. Eu sempre gostei dessa questão do interior por causa da pureza das pessoas, sabe? As pessoas não têm malícia, as pessoas não têm muita malícia das coisas, sabe? As pessoas têm aquela malícia, mas não é aquela malícia maldosa, sabe? Aham. E nessa eu conheci o Ricardo, né? Desde criança. Hoje ele é aposentado da Polícia Militar. Fomos amigos de infância. E ele desenhava. E meu pai era desenhista, mas era desenhista técnico, né? Então eu gostava de matemática, mas não era muito chegado em desenho técnico, né? Então eu ficava meio naquela, puxa vida, se eu soubesse desenhar. E eu vi ele desenhando. E eu falei, cara, eu quero ser desenhista. Ele fazia uns rabiscos e daqui a pouco estava aquele desenho perfeito. Você acredita que esse meu amigo
morando aqui na região do Vale do Ribeira, ele chegou a fazer desenho para Marvel e para Eu gosto da Marvel. sim, e para outra lá, meu Deus do céu, que agora fui a DC. Ele chegou a fazer desenhos para DC Comics e para Marvel e várias outras editoras lá. Ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Mas aí eu fui aprendendo a desenhar e não tomei o rumo porque eu precisava trabalhar, eu queria trabalhar e ele sempre viu o desenho como artístico mesmo, né? Eu cheguei a aprender a desenhar a história em quadrinho e tal, mas na época eu queria trabalhar, eu queria ganhar um trocado, ganhar um dinheiro, comprar minhas coisas e tal. Eu acabei caindo pro lado comercial. E foi onde eu acabei descobrindo que um padrinho de casamento do meu pai, que é o João Campos Xavier, o Jox, aqui da cidade, né, um saudoso Jox, faleceu agora ano passado, eu aprendi a parte técnica do desenho com ele. E ele trabalhou na Editora Abril, ele fazia o desenho da Mônica, do Cascão, do Cebolinha, junto com o Maurício de Souza. Ele era padrinho de casamento do meu pai. E aí ele trabalhei uma época com ele e ele acabou aprovando os meus desenhos, né? Tive essa honra, nossa, só lembrar emociona, porque eu tava com, acho que eu tinha ia fazer uns 15 anos de idade, 15, 16 anos, você imagina ter um desenho, o cara falar assim, meu, ele concluiu o desenho dele tá arte finalizado e tal. Então assim, foi muito legal. E foi aí que eu comecei a trabalhar com desenho. Depois veio a era do computador, da informática, que daí lascou com tudo, né? Porque daí eu não tinha esse aprendizado com a informática, o contato com a tecnologia. Foi uma loucura, uma complicação. Mas no final deu tudo certo. Mas eu acho que o primeiro gancho foi aí. E o lance ainda do desenho, só para fazer uma emenda com a pergunta, que eu vi que eu falei, pô, isso daí é legal, daí dá certo. Foi quando eu vi que eu não ia ser um desenhista de história em quadrinho da Marvel. Eu já saquei logo que ia demorar a rolar isso daí para mim, porque eu peguei uma linha diferente comercial, então eu ganhava dinheiro se me pagasse eu desenhava, se não pagasse eu não desenhava. E virei um pouco mercenário do trabalho, né? Uhum. E acabei fazendo da história em quadrinha por hobby, né? Por assim, diversão, né? E guardar alguns personagens e tal. No final reverteu tudo. É, e aí eu comecei a fazer, eu fiz um roteiro para uma peça de teatro baseado na história. Eu falei assim, poxa, eu vou tirar a história em quadrinho para colocar no palco. E foi onde eu comecei a estudar alguns livros do Zé Celso Martinez Correia, um dos grandes diretores de teatro brasileiro, que depois eu tive a honra e a oportunidade de conhecê-lo em São Paulo, através de vários acontecimentos, né? Por intermédio da dramaturga que consolidou essa questão artística junto comigo também na época, Ana Vitória Vieira Monteiro, e outros artistas que envolvido também, a Leona, que é uma parceira do projeto Comando Alfa Missão Ambiente Limpo, né? E isso foi assim, esse envolvimento que acabou me levando ao teatro e estudar um pouco mais e montar a primeira peça. Eu falei assim, pô, é legal esse negócio aí, eu acho que eu vou encarar. Desenhista. Mas aí tu sempre quis trabalhar pelos bastidores assim da arte, né? Por sinal, muito bem E, trabalhado. Para quem não sabe, eu sou uma dos desenhos aí do Comando Alfa. Faço uma advogada, a Sara. E meu desenho ficou maravilhoso. E espero mais desenhos, tá, Jorge? Coloca aí algum top. sim, E sim. coloca um. Então, olha só que loucura, né, meu? Aí logo depois, continuava trabalhando continuei fazendo alguns trabalhos de teatro, tanto que, ó, eu comecei montando um grupo de teatro chamado Blue Jeans, eu, a minha amiga Lourdinha, que eu até, agora na última hora eu lembrei de falar, puxa vida, podia ter trazido ela pra live, né? Mas enfim, tô lembrando dela aqui, então já conta muito. Ela quando eu resolvi montar um grupo de teatro, eu fui falar com todo o pessoal. Eu conversei com amigos, professores, várias pessoas que tinham envolvimento com a arte, com o teatro, e todos falaram: não, teatro é muito complicado, cara. Isso daí não vai dar certo, isso daí é muito difícil. Você vai montar um grupo de teatro, você tá maluco, e não sei o quê. E eu não queria montar um grupo de teatro, uma peça, porque. Não, é porque eu vi uma oportunidade de um trabalho. Foi, pô, que legal. Você monta uma peça, vende os ingressos, as pessoas dão risada e você ganha dinheiro
com ingresso, com a venda. O pessoal toca, faz show musical. Pensou só nessa parte, né, Jorge? Eu imaginava aquele monte de cadeira lotado, o pessoal pagando o ingresso, R$ 5. O ônus tu ignorou. Não, mas assim, é que eu pensava assim, se eu for vender uma peça, eu tenho que fazer bem feito, certo? Para mim poder, é como pegar um bolo, né? Eu lembro que eu vendi bolo, vendi sorvete na rua, eu vendia, sair com o carrinho buzinando aqui, era criança, adolescente, sabe aquela buzininha de sorveteira? Então, eu fazia o maior estrago nos bairros com aquela buzina. Só que daí, Chay, o calor é tanto que eu parava embaixo da árvore e comia metade do sorvete. A fome era Aí, grande. não, o calor mesmo. Só que daí, olha só, eu chupava todo o sorvete, o pessoal falava assim, nossa, menino, tô chupando todo o sorvete. Seria eu se estivesse vendendo Heineken lá na Não, praia. não, tava estragado, já era. Olha, sabe o que eu fazia? Olha só, Chay. Eu pegava aquele calor, eu via que eu não vendia, eu não tinha tino para vender, vender sorvete, não tinha Desistia. jeito. Era porque era a maior parte dos vendedores de sorvete era senhorzinho de idade, sabe? Aquele pessoal aposentado, pegava o carrinho para vender. Aí o menino Mas, vendendo sorvete, você imagina, era cachorro latindo na minha cola, aí eu ficava doido. Aí eu parava, sabe o que eu chegava a fazer? Agora eu posso contar que eu abria a tampa do carrinho para derreter um pouco. Porque se, porque se derretesse o sorvete, entendeu a massa, tu, Jorge? se eu derretesse o sorvete, eu tinha que pagar, né? Então, ó, o sorvete derreteu, o cara cobrava de mim. Então eu dava uma derretidinha nele e chupava o sorvete. Aí eu Pra não deixava fazer. derreter tudo. Por quê? O que eu fazia? Eu pegava, vendia a outra metade e já descontava o sorvete que eu comia. Ai, Jorge. Não deu muito certo Nessa época tu continuou desenhando ou tu tinha paralela? A profissão Não, paralela? Ou não? não. Ah, tá. O desenho, você vê, o desenho ele virou coisa séria. Eu já tava acho que com uns 17 anos, quase 18 anos, começou a virar coisa séria. Por quê? Porque na época eu já tinha aprendido um pouco de informática, então eu tinha que entregar um desenho profissional, né? Uma coisa séria. Eu comecei a fazer estampa de camisa e só aprendi. Eu tive a sorte, Chay. Por isso que eu falo, eu não sei se é sorte ou oportunidade, que é uma coisa que, para quem está começando a querendo entrar no mundo da arte aí, eu acho que é ter a sorte de conhecer as pessoas certas. E eu tive só mestre, cara. Então, assim, É a união do preparo com a oportunidade, né, Jorge? Porque não adianta sim, tu ter a sorte se tu não estava preparado. Eu acho que tu estava preparado para isso já, né? Estudando então. na arte. Não E foi eu tinha do uma coisa, nada que aconteceu. eu tinha uma coisa comigo, né? Porque meu pai era marceneiro, carpinteiro, fotógrafo, depois ele fez um monte de outras coisas de cursos, né? Mas ele fazia para pagar as contas e tal. Mas ele foi fotógrafo, chegou a fazer fotografia para a revista Veja, sabe? Mas na época não tinha muito era digital, então não rolava muito. E quando entrou a era digital, muitas pessoas se perderam, né? Não acompanharam, não entraram no ritmo. E continuou na era analógica, mesmo na fotografia. E meu pai meio que ele não entrou muito nessa área digital, porque o fotógrafo, como é que fala quando a pessoa é nato, né? Você quer Tinha saber um se dom. você quer saber se o cara é fotógrafo mesmo? Esse fotógrafo que entrou na live aí, ele vai me entender e ele sabe do que eu estou falando. O fotógrafo mesmo, ele vai querer uma câmera fotográfica analógica. Ele quer medir a luz, ele sabe o tom da luz, o ambiente, ele consegue. Tudo que uma máquina hoje digital faz, Chay, ela calcula tudo isso automaticamente. Ela sabe a abertura da luz, que ponto que está da luz, o contraste e tudo. E antes, isso daí era calculado na mão. Tinha que estudar e saber. Eu, por exemplo, imagina, você fazia 10, 20 fotos e daí ficava num filme enroladinho e levava 20 dias para chegar essa fotografia com altíssima qualidade. Revelada, a foto era revelada. Hoje não, você dá um clique, pronto, você já está no ar. Por exemplo, nós estamos aqui numa luz, vamos dizer, natural,
todos estão conseguindo enxergar nós muito bem, não tem nenhuma. é, o fotógrafo que tá aí pode até falar assim, não, ele fez uma estratégia de luz, com luz é, no fundo, com luz na frente, ele equilibrou a luz para poder passar uma boa imagem. Eu pensei nisso porque eu, filho de fotógrafo, eu aprendi fotografia, então eu pensei, na minha fotografia eu quero assim. Você deve ter pensado também em alguma coisa, mas eu já pensei estrategicamente. Mas um fotógrafo, se ele for dirigir essa iluminação aqui, ele já vai pensar no monte e outras coisas, né? Enfim. Só que a câmera já calcula tudo pra gente. E aí eu sei que esse aprendizado todo veio daí, a coisa foi fluindo e a partir do desenho, fotografia, enfim. Mas Outra chegando a pergunta. próxima. Hum, Quando que veio a ideia de fazer um projeto totalmente inovador, como é o seu, né? Que visa o meio ambiente, toda essa questão social, essa questão da que ninguém aborda, não é um tema bem visado, né? É um tema que às vezes passa despercebido. Quando que tu resolveu fazer uma história em quadrinho que futuramente vai virar a série, como já está virando, e futuramente o filme? Como que você teve essa ideia de fazer o desenho, de montar o desenho, de escolher os artistas e colocar eles em forma de desenho, que eu acho uma coisa bem legal também, que não são personagens fictícios, né? Futuramente, se tu quiser fazer um teatro, um filme, tu já tem os atores, que é uma coisa bem legal, foi uma jogada bem top. aham. Quando surgiu o Comando Alpha? Ó, eu vou tentar resumir e compilar isso daí, né? Porque falar de meio ambiente é muita responsabilidade. E eu penei um pouquinho. Também tive sorte. Então eu vou chamar de sorte, né? Lógico, eu sou uma pessoa que tem muita fé, mas assim, vamos pensar assim, eu deixo essa coisa do universo, né? Do poder de Deus na nossa vida, do Criador trabalhar naturalmente. Eu não fico tentando influenciar. Tem gente que fica ali, né? Mentalizando para as coisas fluírem e tal. Não. Eu deixo as coisas acontecerem, né? Deixo as coisas fluírem. Mas vamos lá. Meio ambiente, para mim, foi um negócio bem esquisito, porque eu tive a sorte de conhecer uma pessoa, a sorte de novo, chamada Luiz Alonso. E na época eu fazia magistério e tal, e eu sempre gostei assim dessa coisa de proteção ambiental, sabe, eu lembro que na cidade onde eu moro aqui tinha um bosque, né? Então eu ia lá, tinha leões no bosque, numa época assim que eu falava assim, nossa, leão, uma cidade igual a nossa, leão é um animal, só tem na África, né? Solto lá na savana e tal. E de repente nós tínhamos um leão preso no bosque aqui na cidade do interior na época. O bicho quando dava o miado na cidade, a cidade inteira escutava o miado dele, sabe? Você imagina um leão, dois leões dentro de uma jaula e outros bichos. Então, assim, eu sempre tive essa conexão. Aí, quando eu já no segundo grau, estudando e tal, fui fazer magistério, né, uma área bem complicada, surgiu o lance deles organizarem um fórum de educação ambiental. E aí, eu já vinha fazendo teatro, já vinha realizando oficinas teatrais e tal, e uma professora de biologia. Ai, meu, fugiu o nome dela agora. Ela vai ficar muito chateada se ela ouvir falar que eu esqueci o nome dela. Olha lá, hein, Jorge. Ai, meu Deus do céu, é uma professora que eu gosto tanto. Eu vou lembrar, até o final provavelmente eu lembro. Pelo amor E de essa Deus. professora de biologia, muito querida, ela falou, Jorge, por que você não faz uma oficina de sensibilização ambiental? Uma oficina teatral, onde se possa dar os exercícios de teatro para os atores. Isso dentro do Cefam, hein? Na época era o Centro de Formação Específica de Formação do Magistério. Eu queria ser professor. E queria não, né? Eu entrei no curso, fui lá, fiz o teste e passei no concurso e fui chamado. Então, assim, eu tenho medo de fazer certos cursos, certos testes, né? E passar e às vezes eu não querer fazer.
Então, assim, então não entre no teste, né? Não é entrar no teste para não fazer, não adianta. Mas assim, é que eu achei, eu vi que dentro do curso do magistério você aprende algumas coisas que vai servir para o resto da vida. Né? Principalmente essa coisa de cuidar do próximo, cuidar do outro, né? Ensinar, educar e tudo mais. Então surgiu o Fórum Educação Ambiental e ali eu comecei a trabalhar nesse fórum, fizemos esse projeto e ela deu a luz da oficina e foi muito legal. Eu fiz uma oficina é, muito divertida, onde os atores, os exercícios de teatro, preparação de atores era voltado para movimento da natureza. Então sentir o ar, tocar na água, abraçar a árvore, sabe, perceber o movimento das plantas. Né? Tem aquela plantinha chamada manteiguinha não, aquela dorme-dorme, né? Dormideira. Eu lembro até Dormideira. hoje que eu usei essa plantinha para fazer um exercício com os atores. Ó, imagine que você seja a dormideira e alguém toca em você e você se encolhe. Por que você se encolhe? Por que você se trava? Né? Então eu usei essa ideia para fazer com que a pessoa imaginasse ela no momento em que ela vai fazer alguma coisa e ela trava, ela fica tímida, ela fica com medo, sabe assim, como se fosse a plantinha. Então era um exercício de ator que eu passava. Olha só Sim. que loucura, né, meu? Então assim, quando alguém te toca e você se fecha, se põe no lugar dessa dormideira, dessa plantinha, você pode sair correndo. A plantinha não, ela vai ficar lá, ela vai ser pisada, vai ser cortada, vai ser queimada, independente dela se fechar ou não. E você como artista, como ator, como pessoa, como profissional, né? O que, o que você faz para resolver, para solucionar esse problema? Então, foi muito bacana. E daí, eu passou essa oficina, eu fui embora de registro na época, fui morar em São Miguel Arcanjo. E eu tava trabalhando numa editora de jornal, fazendo jornal e não sei o quê. E eu falei, poxa, eu preciso voltar a desenhar. E a pessoa que estava comigo me incentivou bastante, sabe, a voltar a desenhar e tal, na época. Apoiou a ideia. E eu falei assim, e existiu na época um desenho chamado Capitão Planeta, que foi um empresário que criou esse personagem e tal. E, e foi de um sonho, na verdade, sabia? Eu sonhei com a história Comando Alpha e depois eu comecei a pesquisar essa própria ideia. Aí comecei a desenvolver, a desenrolar as ideias, falei, poxa, vou escrever. Criei os personagens, os 4 personagens principais e comecei a desenrolar toda a história. Aí você falou assim, como é que surgiu a ideia de colocar os artistas? Eu pensei, né? Todas as histórias em quadrinho, elas são eternizadas. Então você lembra da Mônica, você lembra do Batman, do Superman, todos os personagens de história em quadrinho. E a maioria tiveram filmes. Existiram um filme deles e também só que na verdade surgiu primeiro a história em quadrinho e depois o filme. Depois do filme. E como eu sempre tive o contato, bastante amigos artistas, né, atores, por ter se envolvido nessa época já tinha mais ou menos uns 10 anos que eu fazia teatro, estava envolvido com o meio artístico, eu comecei a convidar os colegas. Falei assim, eu já sei como que eu vou fazer uma campanha ambiental que envolva o mundo inteiro, o Brasil inteiro. Eu vou atrás do elenco do Gibi. Então, eu comecei a fazer casting. Eu comecei a fazer seletiva, olhando na época o Facebook estava nascendo ainda, então era mais fácil de encontrar as pessoas, né? E eu comecei a olhar os personagens, os artistas, e comecei a mandar o convite. Olha, você não quer ser meu personagem do História em Quadrinho? O pessoal fala, que loucura é essa? Como assim? Não, eu vou desenhar você vai ser meu personagem. Tá, mas... Tá, tudo bem, ué. Tipo, mas eu preciso estar junto? Não, eu só preciso que você me ceda a sua imagem, né? E vai eternizar a sua imagem na história em quadrinho. Daqui 10 anos, 20 anos, vai ser você jovem na história em quadrinho. E aí o pessoal gostou da ideia. E outra, a causa, eu acho que é mais importante, né? É Importante. conscientização, mas de uma forma leve, suave, divertida e com personagens assim bem bacana que quem está participando, fala vocês porque você ganhou essa personagem, né, a Sarah,
advogada, e vai poder usar esse personagem depois, vai ser deles, né? São donos da própria imagem, e a gente Ô, vai poder eternizar. você sabe que é interessante nessa logística que tu montou? Porque, assim, é diferente se você pega monta a história em quadrinho, tal, o tema é legal, é bem bom, né, na questão do meio ambiente. Só que se você lança a história sozinho, pode ter os apoiadores, pode ter os patrocinadores, as pessoas que vão acompanhar. Mas quando você pega um personagem que ele tem lá o vínculo, tipo, eu tenho as pessoas que gostam de mim, que me apoiam, que torcem por mim. Estou usando o meu exemplo, Uhum. tá? No, Sim, no, no comando alfa, a gente sabe que são vários personagens, muitos personagens. Então, o que acontece? E a maioria são principais, né? Quando você tem pega um um ato. personagem, coloca dentro da tua série, e eu vou divulgar, eu amei o desenho, então eu vou colocar no meu Instagram, eu vou colocar no meu status, eu vou colocar em todos os lugares e as pessoas perguntam, Chay, que é isso? Tu virou desenho? Aí eu vou explicar, assim, faz parte da série, Comando Uhum. Alpha, ambiente. Então, cada um dos seus personagens, ele consegue levar essa, essa ideia, né? Esse projeto para conscientizar as pessoas. Então, a amplitude é bem maior. E a gente nem está falando Uhum. de mídia, nós estamos falando do meio ambiente, coisa que todo mundo utiliza todos os dias e não se percebe. Então, eu achei bem Sim, legal. E quando eu fui convidada, confesso que eu não me ligava. Com o ambiente também não, eu era uma dessas. aham. Quando me Todo... passou o projeto, eu passei a estudar a fundo, que a gente ouve falar, né? Mas eu passei a estudar a fundo o que é o meio ambiente, por que a gente tem que economizar água, por que a gente não pode jogar lixo. Então, isso me fez ser consciente. E eu acho que, no mínimo baixo aí, só os seus personagens já estão mais conscientes. Então já é uma coisa válida, né? Sim. É porque, sabe o que acontece, Chay? Esse daí foi uma sacada de marketing, né? Tem alguns Muito. amigos que já se ligaram nisso, tem uns amigos meus que já se ligaram, né? Que já até falaram assim, Jorge, olha, você pegou Na na veia, né? Jorge. É, foi uma sacada de marketing, mas uma sacada assim super positiva, porque eu tive a sorte, né? E não vou dizer que não foi legal, mas eu trabalhei com marketing político também, então teve uma época que eu trabalhei bastante nos bastidores, né, promovendo questões políticas, enfim. E agora eu praticamente estou afastado desse meio, né? Não estou muito interessado nesse assunto. Eu estou focado em promover ou empresa, ou pessoas, ou mas assim no lado artístico e essa campanha. Então, quando eu pensei assim, por que não esses personagens eles existirem de verdade, né? Eles estarem lá, então, são vivos, eles podem conversar com os fãs e, e outra. E eu pensei muito no assim, você faz um projeto, todo projeto que você faz, você vai ter que correr atrás de patrocinador, você vai ter que correr atrás de apoiadores, de investimento e, e no fim, como todas as empresas, a maioria das empresas, né, pela qual eu tive a oportunidade de trabalhar, ou então pessoas que me procuraram para fazer algum tipo de desenvolvimento de marketing, eles só procuravam o trabalho de marketing no fim, Sim. né? Só no fim, por exemplo, você monta toda uma empresa, corre atrás de tudo e tal, e depois fala assim, agora eu vou pensar no marketing. Meu, é erradíssimo fazer isso. O marketing, ele é a estratégia que você vai desenrolar com o seu produto, com a sua é o primeiro passo. Você já tem que pensar nas pessoas consumindo o seu produto antes de você colocar na prateleira. Você tem que pensar assim, o que, que essas pessoas vão pensar quando elas estiver usando, ou como Sim. que elas vão reagir com o meu produto. Você tem que imaginar praticamente a pessoa descartando o seu produto antes dele estar pronto. Isso é elaboração de projeto, plano de negócio, qualquer empresário deveria aprender a administração, nem que seja um pouquinho, para poder sacar isso daí. Né? Então,
Eu tive a sorte também de ter bons mestres, bons professores que por qual eu passei que eu aprendi isso daí. Então não foi assim, não veio da minha cabeça. Eu estudei, né? Eu corri atrás e tudo mais. Então assim, você vai lançar um produto, você vai pensa assim, as pessoas descartando. Sabe assim, quando você como eu pego aquele sorvete bonito, olha eu falando de sorvete de novo. Encapadinho, você vai lá, né? Aquele sorvete lindo, você fala, nossa, sorvete é uma delícia. Mas a primeira coisa que você faz quando você abre o sorvete é rasgar a embalagem. E É, depois você joga no lixo. e Só nem que olha, quando né? só que quando você pega o sorvete lá naquele monte, a primeira coisa que você olha é a embalagem. E pela embalagem você fala assim, cara, esse sorvete deve ser gostoso. Só que depois que você pegou esse sorvete, a primeira coisa que você faz é rasgar a embalagem e jogar fora. Oi, Josi, boa noite, beijo. Então assim, você sacou a ideia? Sim. E eu colecionava, tinha uma época que eu colecionava tampinha de garrafa. Sabe Hum. assim, todas eu tinha um monte. E muita gente colecionava tampinha, né? E tem assim, a mania às vezes de guardar caixinhas de algumas coisas, embalagem, eu tinha essa mania de guardar, né? Por causa das diferenças e tudo mais. Mas enfim, é só para você entender o motivo de algo que não vai ser descartado nunca. Não. E é igual que tu falou, né, Jorge? Fica eternizado. O meu personagem, por exemplo, vai A sua passar vários neta, anos quando eu as tiver suas já netas idosa. vão ver. Eu As- vou falar, olha como que era, né? O personagem e tudo. Ô, Jorge, o Arlindo tá falando aí dos desenhos do Jaspion, que ele assistia, Aham. se conhece. Eu Sim, ouvi falar, Arlindo, mas eu não assisti. tinha, na verdade, como que é o nome do nosso amigo aí que tá na live? Você Arlindo. falou? Arlindo. O Então, aquele Arlindo, Jones que entrou agora, meu amigo. O Wellington também. Olha o Wellington sumido. E então o tem que falou sobre o Jaspion foi o Arlindo. o Arlindo. Então, o Arlindo, olha, o Arlindo é da época, então. A gente para falar É da Jaspion, entregou agora. Chaira do céu, para falar Jaspion, tem que ter assistido o desenho da Safira. Não Tem que sei se ter você já ouviu moral. falar Sabe aquele No, desenho da Safira? Bom, procure uma hora. A Safira, o Arlindo deve conhecer. Safira, Savamur, Speed Race. Eram os desenhos assim, bem assim, sem 3D. Era um desenho seco. Mas tinha um sucesso tremendo. Era coisa do outro mundo, era coisa impressionante. E depois foi evoluindo os desenhos, né? Mas aí, hoje você não tem uma história assim de desenhos que fizeram marcaram a época da juventude. Não tem mais. Hoje as crianças assistem o Pica-Pau, assistem as crianças, hoje né? os mais antigos, É, assim, que continuam assistindo é Pica-Pau, esses uhum. novos. Também mudou a geração, né, Jorge? Não Também tem, tem, eu acho que os mudou. produtores não tem tanto interesse em fazer, porque as crianças elas já têm a internet agora, né? Que elas estão procurando. Mais eu vejo as crianças ligadas a jogos. Aham. Jogos eletrônicos. Games e tal, é verdade. Não, mas tinha também. Mas só que antes, pra gente jogar videogame, o que acontecia? Não tinha celular, né? Não tinha esse negócio de internet, online e tal. Tinha que ter o equipamento. Se comprar o PlayStation, sei lá, enfim. E aí jogar, tinha que ter uma televisão, tinha que ter, sabe? Então tinha que ter todo um aparato, comprar os cartuchos, né? Que na época chamava de cartucho. Ainda tem, né? Hoje é DVD, você instala e tal. Então, assim, eu pensei muito lá na frente, tanto que a data, né, que eu estipulei para o projeto é 2050. O Igor adora falar o ano da série, 2050. E eu também, porque foi feito, foi feita uma pesquisa, foi, foi feita uma pesquisa para desenvolver esses personagens. O pessoal que está assistindo a live pode entrar lá, cartãoculturalbrasil.com/alfa. Lá tem meu Vai assistir desenho os, lá. Eu sou ou advogada lá no Ou desenho. então você joga no Google, comando alfa, missão ambiente limpo, enfim, e vai aparecer lá no YouTube. Gente, mas aí também, Chay, surgiu a ideia de transformar em desenho. Quando veio a proposta de fazer em vídeos, né? Eu já estava aqui no Vale do Ribeira de volta e contei com o apoio de vários amigos, né? Vários artistas que tomaram a iniciativa de participar de umas oficinas para poder
contar os primeiros episódios. Eu falei, se eu preciso registrar em vídeo, e desesperadamente comecei a trabalhar nisso. Então levou mais de 3 anos, 4 anos, porque é aquela coisa, né? Nem todo mundo. Tem pessoas que querem ser artistas, mas aí começa, depois muda de profissão no meio do caminho, vai para outro caminho, vai para outro. A maioria continuam fazendo, mas outros acabam pegando o ramo daquela profissão, né? Se era moda, vai trabalhar numa loja. Se era marketing, sabe assim, vai ser designer. Ou se era ator, vai trabalhar na área de comunicação, em alguma outra área específica, escrever livro, fazer poesia, enfim. Mas está dando super legal, está dando super certo. Chegamos no quinto episódio, inclusive o quinto episódio não foi lançado ainda, está em edição. Quero ver se lanço agora o mês que vem. Mas acho que deu para pegar bem a resposta dessa pergunta curtinha, Deu. mas com resposta gigante. Agora, eu tenho uma dúvida, Jorge. Não sei se você tem base. Deixa eu só responder o povo aqui, que o povo tá falando do meu canto. É, Tu tem noção de quantos personagens já tem hoje no Comando Alpha? Quantos são? quantos personagens? Fora Olha, eu, né? Tá, gente? Eu fora também sou do você, Comando Alpha. Ai, olha, eu calculo em torno, acho que dos principais, dá uns 20 personagens. do Comando Uns Alpha. 20. Uns 20 personagens. Olha, você vê, né? Artistas que gostaram da ideia, que aprovaram a ideia, que falaram, não, pode desenhar sim. Né? Eu vou começar para a primeira pessoa que falou sim. Foi a. Lógico que vou seguir uma sequência, não é que por ser depois, é a primeira que eu digo assim, quando eu conversei, né, a pessoa falou, não, que legal, que bacana, foi a Karen Foram os Souza. primeiros desenhos. Que eu falei assim, poxa, eu vi o perfil, falei, poxa, você é a cara da personagem que eu desenhei aqui, você não quer fazer a personagem e tal, né? Por causa do estilo da fotografia. A Karen Souza, ela era, na época ela era modelo da Multishow, né? Foi 2 vezes, 3 vezes campeã na Casa Bonita, depois ela fez Playboy 3 vezes, capa da Playboy, foi Specify, agora foi embora pro México, está trabalhando lá, e ela cedeu a imagem para fazer uma tenente lá, né? Depois tem a Clara Custódio, Karen Souza, Clara Custódio, é modelo no Rio de Janeiro. Acho que a hora que nós for no Rio de Janeiro, eu vou dar um jeito de falar com ela lá, hein? Eu vou fazer uma Vamos, surpresa para ela. vamos lá, gente. Vamos, Pra quem não putz, sabe, meu! Não, pessoas olha, eu já tava esquecendo, meu. Vamos fazer uma surpresa pra Clara lembramos Custódio. de Vamos fazer um selfie com ela, fazer uma surpresinha pra ela lá, Chay. Sim. A Clara Custódio Quem foi uma. sabe, eu tenho um desfile, vou só falar esse pedacinho, Jorge. Tem um Sim, pode desfile falar. no Rio de Janeiro. É que essa live, às vezes as pessoas não dão tempo de entrar, às vezes elas não conseguem, não receberam a notificação para entrar, mas ela fica gravada, então por isso que a gente fala assim, porque depois as pessoas assistem, eu caminho o link. Então, deixar claro quem é do Rio de Janeiro, que eu tenho um desfile dia 2 no Museu do Amanhã. E o Jorge vai estar lá na assessoria, assessorando na parte do marketing. Então, nós vamos fazer essa viagem. Eu estou muito empolgada, Jorge, para fazer essa viagem contigo. Eu tô também, tô Vamos super encontrar o animado. povo lá do Rio de Janeiro, tirar umas fotos. Com certeza. Nem que seja para ficar de longe, assim, Torre Eiffel Torre Eiffel do Rio, Rio de né? Rio, Janeiro. pelo Rio. A Torre Eiffel do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor, né? Então E o, tem que fazer. o Pão de É, Açúcar também, no Pãozinho, né? o Pão de Açúcar, verdade. Né? Faz uma selfie nos Eiffels do Rio. Então, Vamos. e aí que legal, ó, você vê a Clara Custódia, a Karen Souza, aí depois o saudoso Mauro Gianfrancesco, um dos maiores nomes do teatro brasileiro, da televisão brasileira, um dos maiores nomes. Ele faleceu, já tem quase 2 anos. Ele cedeu a imagem dele em vida, falou, não, pode sim. Ele achou muito legal. Falou, nossa, mas, cara, de onde você tirou essa ideia, meu, de chamar os artistas para virar desenho, assim, de um personagem? Ele falou assim, você é muito cara de pau, você chega... Porque ele falou assim, ó, você nem precisava pedir para me desenhar, né? Você podia muito bem, já que eu sou o cara,
para o seu personagem, você podia ter me desenhado, não falado nada, e amanhã depois Sim. já tá em desenho. Nem não, talvez a pessoa nem se reconhecesse, né? Ou alguém poderia estar falando, né? Porque, Chay, eu não ia poder falar para ninguém, né? Falar assim, poxa, olha, essa aqui é tal pessoa no desenho. Porque a pessoa podia se sentir constrangido e querer cobrar direitos autorais, né? Afinal de Aham. contas, afinal de contas, o desenho da gente, a imagem nossa, é a nossa assinatura. É como se fosse uma assinatura digital. Seja bem-vindo, Misael. Ó, toda a galera que está vindo na live, seja bem-vindo aí. Misael, É, David. e- então, e aí com isso eu preferi pedir para as pessoas, né, avisar, olha, eu gostei do seu perfil, você cai certinho com o Sim. personagem que eu quero desenhar, né? E, enfim, a pessoa falar, ah, pode desenhar. Tanto que teve pessoas que falaram que não queria, não, Chay. Qual que Nem era o todo mundo nome, disse. Jorge, desse que ele faleceu? É Mauro Gianfrancesco. Mauro Então, uma Gianfrancesco. homenagem, né? Vai ser uma homenagem bem bonita para a família dele também, né? Ter ele eternizado como desenho deve ser Sim, bem eu vou conservar a imagem dele, né? É uma pena que o Facebook que ele tinha foi excluído, né? Eu acho que só ficou um em memória mesmo, né? De repente eu posso até. Ele é um artista de Santos, inclusive, tá? É daqui da um artista Baixada. da Baixada. Eu Foi um dos devo maiores. conhecer, Jorge. Você costuma ir para nome, assim, tipo, provavelmente eu conheço, mas não tô ligando o Muito nome à pessoa. generoso, Faz tempo que muito ele generoso. faleceu. Foi uma pessoa muito generosa, um artista maravilhoso, com personagens, com uma história de televisão e teatro gigantesca. Mauro Gianfrancesco, veja lá. Faz tempo que Iniciou ele a carreira. faleceu, né? Já tem, eu acho que acredito que já tem 2 anos, hein? Já tem quase 2 anos. Aí depois teve o Jô Costa também, que ele, não sei dizer exatamente, né? Depois teve o Jô Costa, que eu consegui ter a imagem dele. Dois artistas que passaram pelo projeto. Na verdade, o Jô Costa, quando ele veio fazer o projeto, ele já estava com uma enfermidade, né? É, ele tinha uma enfermidade no pulmão e ele não resistiu a isso daí, não conseguiu. Ele trabalhou na Rede TV, né? Num programa de família que tem lá na Rede TV. Ai, me fugiu o nome agora. TV Fantasia, se não me Ah, engano, acho que é. fantasia. E ele Tinha fazia um um em Nova personagem lá. York. Ele trabalhou no filme também que foi bastante como se fosse Tropa de Elite, Rota de Comando, né? Rota, Comando Rota, é um filmaço também de São Paulo, que ele é parecido com o filme Tropa de Elite, né? Rota de Aham, de ação. Comando. Foi um dos filmes bastante polêmico em São Paulo, ele participou desse filme também. E ele conseguiu gravar uma cena ainda pra gente, deixou eternizado uma cena no vídeo, tem a imagem dele lá. Ele é o principal lá do personagem. E aí foi passando, né? Eu fui conversando com outros artistas, que foram a Renata Botelho, também do Rio de Janeiro, atriz, produtora. Ela fez várias peças no Rio de Janeiro. Né? Agora ela está meio sumidinha com algumas coisas, né? Mas está desenvolvendo também. Está lá a imagem dela. Ah, e uma que é impossível, não posso esquecer jamais dela também, né? A Graziella Barducco, que é atriz. Nós temos que entrevistar ela. Olha, nós temos que É. chamar ela para o talk show. A Graziella Barducco é Tem a atriz, Leona também, não tem a é Leona? escritora. A Leona Cavalli, vou chegar nela também, que também eu acabei fazendo parte da história dela, assim, tive a oportunidade de estar no mesmo círculo de amizade, na oficina, tive a oportunidade de ver os ensaios que ela fazia, as peças que ela fez em São Paulo, estava junto, inclusive a Ana Vitória, né, que para mim é uma mentora do teatro para mim, no início de carreira, me ajudou esclarecer muita coisa do meio artístico, né? Trabalhavam junto e na época, devido a algumas situações da vida, eu fui parar no Teatro Oficina e acabei tendo essa grande conexão com a Companhia Imã, né? Com um grupo muito forte, um grupo muito inteligente do teatro que existe até hoje aí.
Ana Vitória Vieira Monteiro, tenho certeza que se ela assistir essa live, tá dado o meu abraço de vibrações, de energia pro resto da vida, né? Então, é uma grande amiga também. E aí, ela, quando eu convidei a Leona, foi quase assim, quando eu falei com ela para convidar, foi, nossa, mesmo tendo amizade, de grande amizade com ela, meu, é uma artista assim consagrada, né? Tem uma mídia muito forte, mas eu expliquei para ela, falei, ó, tem um personagem para homenagear você e ele tá lá, a Mana, né? Essa personagem aí que na história a filha da Lourdinha, né, a Yasmin faz ela pequenininha no filme, faz ela criança, inclusive no gibi também que está para ser publicado, esse episódio 5 que eu não publiquei ainda, né, que tem a imagem lá. E depois a dos 6 diante aí começa a aparecer todo mundo. Aí vou fazer uma salada. Aí sim, vamos aparecer. Estamos aguardando, né, Jorge? Estamos Estamos na aguardando. caixinha. É produção, né, meu? É Caixinha produção. do Jorge. É caixinha de surpresa. E agora, né? E agora, o mais interessante que dos próximos em diante, Chay, é o Igor, né? Se Sim. propôs, né? Ele, além de se apadrinhar, né? O projeto também, ele vai ajudar na direção dos Esse artistas, é o dos atores. mestre, né? O mestre das artes. Que o Igor, Sim. ter um padrinho como o Igor não é para qualquer um, não, viu, Jorge? Porque depois ele Então, vai saber. é muita gratidão, E meu. o Igor, ele Ele. tem os projetos dele Hum, e é difícil ele apadrinhar um projeto. Porque ele tem muito trabalho, é muito correria, muito filme para gravar, é viagem. Então, para ele apadrinhar um projeto é porque ele confia e acredita e porque ele aham, gostou muito. E ele vai fazer com muito, muito afinco. Pode muito apostar. afinco, né? E eu tô nos Então, dois, né? sim, eu tenho uma admiração muito grande. Eu falei para ele esses dias, né, quando eu estive em São Paulo agora semana passada, até falei assim, sabe a culpa, sabe quem que é o culpado de eu estar aqui agora nessa oficina sua, Igor? A Shire. Sim. E como Porque, tá, Jorge? Tô DRT, tô sabendo aí que tu tá. então, né, essa oportunidade, né, essa ideia de fazer, agora fazer um DRT, ter uma, surgiu primeiro, porque é muito importante, né, para quem quer se profissionalizar numa carreira artística, Sim, procurar tirar, fazer documentação. Se não sim. tem, mas faz 10 anos que eu atuo, sou músico há 20 anos, porque eu isso, aquilo. Meu, a carteira profissional, a habilitação profissional, ela é importante, né? Ela te define. Por mais que tem grandes atores que se consagraram sem ter feito uma escola, muitas vezes, de teatro, né? Vamos falar assim, um dos maiores atores brasileiros, né? Paulo Altran, ele é até injusto falar isso, né? Ele não tinha DRT, né? Ele não fez faculdade. Ele era advogado, né? Ele fez curso de direito, né? Assim como vários outros artistas, né? Decidiram entrar para o meio artístico e tinha talento, tinha dom. Então, um cara que tem talento, Sim, tem muito, né? Ele parte para cima e vai quando vê tá fazendo, né? E eu acredito que eu tenho um pouco disso daí, sabe? sim. Na verdade, quando eu percebi, Chay, quando eu falei assim, eu vou fazer teatro. Quando eu vi, Hum. eu já estava dirigindo uma peça. Não, foi assim. Eu falei assim, poxa, eu gostei desse lance de teatro. Um amigo meu me chamou para fazer uma peça e era Paixão de Cristo na época. E Ah, aí tinha umas 20 pessoas, né? O Carlos Guilhermes, foi o primeiro diretor que eu tive de teatro. Carlos, que era conhecido como Carlão, aqui o Carlos Guilherme. Faz muito tempo que eu não vejo ele, né? Nem sei onde encontro com ele mais. Né? Eu vou tentar descobrir, um grande amigo. Foi ele que foi meu primeiro diretor de teatro. Ele falou, meu, vamos fazer teatro? E aí eu vou montar uma peça e tal. Aí eu nunca tinha feito, fui assistir. Eu falei assim, eu vou assistir um ensaio? E aí eu vejo, se eu gostar, eu fico, né? Aí eu fui apaixonou. assistir. Eu fui assistir. Só que a minha vontade era rir muito no ensaio. Por ca- Porque ele foi fazer uma peça lá, A Paixão de Cristo, e o ator que ia fazer o papel, né, do mestre, Jesus, ele era Hum. surfista.
Então ele ficava o tempo todo tentando corrigir a postura do ator. Eu me divertia, porque ele falava muito sério, porque diretor de teatro. Agora diminuiu um pouco essa coisa assim do diretor de teatro ser uma pessoa muito dura ali, né? Ele, por exemplo, o Igor. O Igor é um diretor assim, muito severo, ele pega no pé mesmo, ele taca na lata mesmo o que tem E que ser o falado, teatro né? não pode errar, né, George? A responsabilidade do diretor de teatro é muito mais pesada do que a do Uhum. diretor de filme. Porque não tem Exato. erro. Ensaio, ensaio, É, ensaio, você não pode errar ao vivo. então, e aí eu não sei se eu tive a sorte ou o azar, porque daí eu fui fazer para ser dirigido, eu queria ser ator. Mas aí começou com 20 pessoas, terminou só eu e o diretor nesse ensaio. Todo mundo desbandou, né? Então, assim, todo mundo queria fazer, mas quando começou os ensaios, que tinha que decorar texto, não ficou um. Ah, Aí eu falei, acha cara, eu gosto. bonito, bonito, mas na hora do vamos ver, né, George? Pularam Não é? fora. Daí né, só que daí eu falei assim, cara, eu gostei disso aí, eu vou montar uma peça de teatro. Eu fui lá, escrevi uma peça, a peça Elas por Elas. Olha só, o cara que não fazia teatro foi lá, estudou um livro, eu peguei um livro de um dos autores. Como eu sempre gostei de leitura, de ler livro, então eu fui atrás do Augusto Boal, que é um dos maiores nomes do teatro brasileiro, Augusto Uhum. Boal. Antunes Filho. Então eu comecei a ler livro do Antunes Filho, que é um dos maiores diretores do mundo, considerado um dos maiores diretores teatral do mundo, Antunes Filho. E depois o Augusto Boal, que também é um dos maiores atores e diretores de teatro brasileiro, da nata mesmo, né? Teatro para comunidade. E aí aprendi a ler, falei, então é assim que dirige peça, é assim que funciona. Fiz o Que é cartazinho, espalhei na cidade. Foi aí, talvez, acho que agora que eu estou respondendo a sua pergunta, viu? Aí eu assim. espalhei esse cartazinho na cidade, falando assim, quem quer ser ator, quem quer ser... O cara nunca tinha feito uma oficina completa de teatro, só estudei o livro e fui para a prática. Quem quer ser ator, quer participar do grupo de teatro, vem. Aí apareceu a Lourdinha, apareceu a irmã dela, a prima dela, apareceram uns amigos. Apareceu acho que umas 20 pessoas. Aí montei e comecei a ensaiar, comecei a dar as aulas, né? Porque já tinha um pouco da didática de professor, né? Mesmo não tendo a formação completa, mas já tinha a didática, né? E comecei a ensinar o teatro. O que eu tinha lido, eu comecei a ensinar. E o pessoal pegou, mas assim, eu era diretor mesmo, era não, né? Eu fazia aquela direção mesmo. E os atores ali respeitavam, tanto que a Lourdinha se tornou hoje, ela dirigiu uma novela, ela fez uma novela, ela transformou, ela teve a capacidade de pegar a novela, 13, 14 capítulos, ela compilou e vai sair o filme, o filme Da como fiz novela. do... eu já estou lançando spoiler aqui, ó. Ela compactou a novela em um Compactou filme. e fez um filme. E ficou show de bola, né? Eu ajudei na direção algumas coisas, mas eu fiz questão que ela fosse a diretora, né? Porque ela é muito amiga minha, é coisa de família, né? São quase que uns irmãos, assim, né? Jorge, você Dessa só dá boa parceria. noite pro Arlindo. Tá dando boa noite pra você e pra mim. Aí o Arlindo, boa Arlindo noite. tá dando boa noite pra você. Escreveu Joyce, mas é George. Boa noite, Uhum. Arlindo. Obrigado por participar aqui da nossa live, tá? Por sempre acompanhar a gente. E um beijo aí pra você. Quando tu pediu pra mandar a foto do Rio de Janeiro, a gente vai mandar aí a foto pra você no seu privado, tá? Show de bola. Então, daí foi aí que a coisa virou, sabe? Então a responsabilidade partiu daí. E estamos chegando, estamos chegando. E lógico, eu não trabalhei só com teatro, trabalhando dentro da empresa, né, organizacional. Depois comecei a fazer desfile de moda também, né? Tive a Uhum. oportunidade de trabalhar na Pernambuco. Então foi aí que a responsabilidade aumentou, sabe, Chay? Porque você Sim. vai fazer marketing para uma loja, né? Na época eu trabalhei com a Pernambucanas, e a Pernambucanas 250 lojas no Brasil, e ter a responsabilidade de representar uma unidade, né? Você está em uma franquia, você está em Uma todas, né? marca, né, Jorge? É uma É uma marca. marca conceituada, né? E o gerente da época, né, o seu Osias, né, agora está no Paraná, acho que já está bem, já está aposentado, que foi um grande parceiro, me instruiu muito bem, mas ele confiou muito no meu trabalho, acreditou e Deus foi sucesso. Depois também teve a loja Zogby, que é uma loja também que a gente chama de magazine, né? E, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa das lojas aqui da região. O gerente também me acolheu super bem, o gerente geral, o Tarso, que era o supervisor na época.
me acolheu super bem. Depois fiz trabalho para seller, tudo focado nessa área de moda, que foi assim uma coisa relâmpago, que eu estudei um pouquinho, né? Mas o pouquinho acabou se tornando muito, que eu não pude brincar de fazer desfile, não pude brincar de falar de moda, não pude, sabe, eu não tive Sim, oportunidade, Chay, de falar assim, vou fazer para ver como é que é, né? Para ver como é que funciona. Porque quando você vai trabalhar dentro de uma empresa como essas, você não tem tempo de testar. É diferente de falar assim, eu gosto de desfile, gosto de promover eventos e começo a fazer uns eventos, né? Eu já sim. tive logo que fazer no valendo, né? Ah, então, assim, o conhecimento que eu tive, o estudo que eu fiz e tal, eu tive que pôr na prática do jeito que era, do jeito que tinha que ser. Entendi. Então, mesma coisa agora Qual o desenho. das áreas que tu já passou, George, qual que tu acha a mais difícil? Na área de desenhista, de diretor, de organizador de eventos, do marketing, que tu atua bastante no marketing hoje em dia. Qual que tu acha mais difícil, assim, delas? Ah, minha gatinha. Ah, que lindo. Como que é o nome dele? Shaira, oh, Kiara. Kiara, Shai. Kiara Shai. Oi, Kiara. Miau. Ó, como que eu posso falar? Difícil, Shai. É porque assim, né? Até tem um amigo meu que ele fala assim, Jorge, quando você sabe fazer alguma coisa, não dá pra você falar que é difícil, né? Talvez, eu acredito que a direção ela não é que ela é difícil, Shai. É que você, igual eu falei, você vai produzir algo. Qualquer coisa que você vai fazer, você vai entregar para o público. Então você tem que ter a responsabilidade de entregar sem defeito. Então, assim, o que é difícil? Se você vai fazer, então você sabe o começo, meio e fim das coisas, né? É igual você falar assim, vou fazer bolo. Por exemplo, eu já trabalhei em padaria. Não é que eu era padeiro, eu era confeiteiro, né? Eu era auxiliar de padeiro, depois aprendi a fazer, forneava pães e tal. Então, é o caso do forneiro, né? O padeiro vai lá, faz o pão lindo, bonito, maravilhoso, aí vai o forneiro, né? Quem que define o bolo? Quem que define o resultado do bolo ou do pão? É o padeiro ou é o forneiro? Eu acho que é 50%, né, Jorge? Porque se o padeiro fizer a massa errada, o forneiro pode ser o mestre e ele não vai deixar o pão bom. E se o padeiro fez a massa perfeita e o forneiro deixou queimar ou assou mal assado, vão botar defeito do mesmo jeito? Acho que é 50%. Exatamente. A resposta, acho que essa resposta define a sua pergunta, né? Qualquer Ah, coisa que você vai fazer, é difícil, essa profissão que você foi fazer é difícil. Nossa, você respondeu, é perfeito. É isso. Porque o padeiro vai lá e faz uma massa linda, bonita, maravilhosa. Os 50% do forneiro é fazer com que fique douradinho aquele pão, fique lindo, para quando sair do forno tá do jeito que ele tem que ser. Se o padeiro, agora por exemplo, o forneiro é profissional, mas o padeiro faz uma massa que, a hora que colocar no forno, vai murchar, vai ficar xoxo. O forneiro ele vai assar lindo, bonito, mas vai sair aquele pão não dá para xoxo. fazer milagre, né? Daí Eu fala assim, entendi nossa, o que tu quis dizer. Eu acho que assim, tu quis dizer que a parte de dirigir, ela é mais difícil porque não depende só de você, o resultado. o resultado Tu é dos vai fazer atores. uma obra, vai dirigir, só que se o ator, a atriz não tiver ali concentrado e tiver com gosto naquela atuação, não vai Uhum. sair perfeito e provavelmente coloquem a culpa no diretor. Porque o diretor não ensaiou, porque o diretor escreveu errado. Vão colocar no Sim, ator também, mas sobra um pouco mais para o diretor. sobra para o diretor. Por isso que o ator ele tem que entender da autodireção, né? Ele tem que Cara, entender de autodireção, ele tem que saber um pouco do que o diretor está pensando e saber realmente que é alguma coisa que eu acho que o Igor consegue fazer bem isso daí. Ele consegue fazer a gente, os é atores se mesmo. colocarem no papel dele. Falar assim, olha, eu, é, né,
eu lembro que eu falava para os atores, meu, ensaiou a peça, ensaiou, beleza, ó, agora não sou eu que vou estar lá em cima do palco, é você, né? Então, Sim. assim, dê o seu melhor, faça o que você tem de fazer de melhor, porque se você fizer bem feito, ninguém nem vai lembrar do diretor. Mas se fizer mal feito, vão lembrar do diretor, né? Tu Assim, sabe, é o Jorge, jogo... Ah, que o Igor, ele trabalha bem nessa parte, porque ele ensina o ator a ser ator. Vários atores que já são atores, quando faz o workshop do Igor, eles renovam. Por quê? O Igor ensina que uma cena não depende só da cena, que para fazer uma cena de um filme, por exemplo, tem um cenário, tem uma pessoa que foi buscar um cenário lá do outro lado do mundo que não tinha ali, tem os figurantes, tem tudo que a gente não enxerga atuando, né? Ele mostra um pouco da arte de dirigir e passa para o ator saber o que ele está fazendo e qual é o ponto de vista dele. Então, uhum. quando eu fiz o workshop, eu amadureci muito, Jorge. Muito, muito. Para tu ter uma ideia, eu comecei a assistir os filmes e dar mais valor ao filme. Por quê? Uhum. Porque eu vi que uma ceninha, quando eu fui gravar A Margem da Face, a minha parte, eu vi que é uma cena pequena, só que a gente precisa dar luz, bater certo, da câmera, do take, da palavra, da emoção. Então eu pensei num filme grande. Quanto e quanto tempo a pessoa não depositou ali para fazer aquele filme? Aí eu comecei a olhar até os filmes com mais valor, né? Que a É gente só porque, assiste. veja bem, existe o prêmio de melhor fotografia, o prêmio de melhor direção, o prêmio de melhor ator, o prêmio de melhor cenografia, plástica, maquiagem, efeitos especiais. Então, assim, todos esses profissionais estão lá para que o ator conte aquela história do jeito que tem que ser contada. E para contar aquela história do jeito que tem que ser, inclui a iluminação, inclui, né, Tudo. E tudo, tem que ter né? muita paixão, né? É um conjunto. Por isso que eu falo assim, que eu lembro que eu falar, voltando a falar de política aqui, né? Eu falava assim, poxa vida, eu acho que todo político, ele tinha que, antes de ser político, ele tinha que fazer teatro. Ele tinha que fazer um curso de Mas aí, produção. O aí ele ia curso... enganar nós mais ainda, George. não, mas aí você fala assim, não, mas aí que tá. Aí agora você, é o ponto que eu queria chegar. Fala assim, mas o político já mente na cara dura, já finge. Pois Aí que tá é, o problema. O político, entre aspas, né, não é todos, não são todos, mas no maioria. 70, 90%, eles fingem, né? Eles mentem. Que é uma Sim. coisa que o ator não faz. O ator, ele não finge e não mente. Ele O ator, atua. quando ele vai para a cena, ele vai com a verdade pura do que a cena exige para ser contada. Então, quando a pessoa fala assim, esse cara tá mentindo, é um grande ator. O mentiroso não tem nada a ver com ator. Eu Não. sempre falo assim, mas o cara é um grande ator, ele sabe fingir bem. Não, o ator não finge. Eu acredito assim, Chay, o ator não finge que tá Não. triste e ele não mente que tá triste. Ele vai pra cena. A gente, como ator e atriz, a gente incorpora, né, Jorge? A gente Exatamente. incorpora o personagem. Ele Eu, quando vai eu com a fui gravar, verdade. Uhum. eu era uma repórter. Eu era crente que eu era repórter. Pra mim, nem falasse que eu era modelo, eu sou repórter. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, porque se eu não colocasse na minha cabeça, eu não ia fazer com firmeza. Não. Ia dar para perceber na minha expressão, meu tom de voz, que eu não estava naquela firmeza de dar aquela matéria, que é uma matéria tão importante, né? No caso do filme, um assunto tão Sim. importante. Então, acho que é isso que você está falando. Eu concordo com você. O ator, se tem, eu acho que uma profissão onde a pessoa tem que ser muito verdadeira, né? Mesmo que ele tenha que entrar durante uma hora no palco e mentir do começo ao fim, falar a verdade. O ator, ele treina para fazer a verdade, para falar a verdade, né? Ele Então, vira aquele personagem, né? ele tem que contar a verdade da cena. Por isso que o diretor ele é ator-diretor, né? Ele dirige e atua ao mesmo tempo.
Porque quando ele está dirigindo, ele não está sendo ele está sendo um diretor. Ele tem que acreditar que aquela cena que tem que ser feita tem que ficar perfeita a ponto de fazer com que o público se divirta com isso. Então, assim, é mágico, né? O teatro, ele tem essa magia que educa, forma pessoas, né? Por isso que eu falo assim, acho que todo político tinha que aprender a fazer isso, para ele saber a responsabilidade que cada pessoa tem. Eu acho que a pessoa que vai trabalhar com o público, né, o servidor público, tinha que fazer teatro, tinha que ter uma aula de teatro, sabe? Para cuidar do público, porque o ator, o artista, ele se preocupa com o público. É isso. Acho que tudo na vida leva um pouco de teatro, né, George? Porque Sim, a vida da gente é um constante improviso. Você sabe que às vezes sim. a gente tem um problema, a gente tem as coisas para resolver, a Eu gente. tô, Chay, de vez em quando eu tô fazendo, eu tô olhando aqui, é que eu tô olhando a hora, sabe? Então, assim, Ah, ficou nossa, mais tarde. sabe? É daqui uns 10 minutinhos, se nós temos mais 5 minutinhos de live. Então, assim, a próxima pergunta, próxima lá pergunta. A pergunta, a última pergunta, George, para finalizar, então. Oi, Jefferson. Ô, Jefferson da Jefferson, capoeira. seja Oh, eu fui bem-vindo. lá no Porto Seguro, hein? Vi umas rodas de capoeira lá, fiquei doida. E o cara quase voou por cima de mim. Meu, foi uma loucura. Eu nunca tinha visto uma roda de capoeira ao vivo, George. Eu fiquei Você louca. tá brincando, meu. É, nunca tinha visto. E aqui não tem, né? Não tem capoeira aqui, onde eu O moro. quê? Em Praia Grande? Não, assim, Você tá tipo, onde? é Praia Grande. Mas não tem assim acessível que a gente pode ver a qualquer momento. Tem, se eu não me Ah, engano, tem tá. uma escola de capoeira, mas eu nunca cheguei a ir lá. Vá Mas lá, na meu. Bahia, cada rua que tu vai tem uma roda, né? Então agora que você falou aí, que você não tem acesso, você trata de ir lá visitar o pessoal da capoeira de Vou Praia ter Grande. que visitar, vou filmar a capoeira, Dá botar um pro povo. salve, dá um salve pra galera lá de Praia Grande para promover a capoeira de Praia Grande. Aqui tem muito surf. Tem a escolinha de Aham. surf do Brits, colega meu. Inclusive, eu estou sendo estudada para ser madrinha de lá. Uma honra para mim, que ele dá aula para as crianças, tirar as crianças da rua e dá aula particular também. Uhum. Vou começar a fazer isso, deu uma ideia. O que, ô Jefferson? Demos Vou uma ideia começar pro a Jefferson. fazer isso, você me deu uma ideia. Quem deu a ideia? É, o que foi? Vamos falar. Agora fica curioso, qual a Eu ideia? sei. O que é, John? Faça Ô, bom Jefferson. proveito. Né? Se Ó, quiser uma subir ideia. depois se quiser subir aí uns 5 minutos e tu fala a tua ideia. É, registra aí, né? Registra sua ideia aí. Isso. E sucesso, porque igual eu falo assim, as ideias surgem. Quando surge uma ideia, né, de Do uma nada, conversa, né, Jorge? eu sempre falo assim, é como botar um ovo, é igual uma galinha botando um ovo, né? Você não Pois é. sabe qual vai ser o jeito desse pintinho que vai nascer. Então, pega Pois com é. carinho e cuide dessa ideia que com certeza é iluminada. Bom, Chay, então é isso. Então, assim, a minha trajetória, né, nesse meio artístico, eu falo que é um pouco de sorte em algumas coisas. Eu posso dizer que a maior parte dos meus trabalhos foi trabalho mesmo. Eu tive que. Roda de capoeira ao vivo. Sim, isso é você Sim, faz faz isso, a uma live integração. aí, porque muitas pessoas não têm acesso, ô Jefferson. Pessoas da cidade grande, assim, da cidade maiores, metropolitana, tipo São Paulo, que é uma correria, não tem acesso à cultura da capoeira. Se tu fizer live, tu vai estar mostrando aí tua arte. Tu é o quê? Tu é mestre? Tu é o quê? Pra capoeira? Jefferson da capoeira. É mestre? Tu é mestre? Vamos responder. Enquanto isso, George, vai contando aí dos seus projetos. Então, e Nossa aí? viagem não vai esquecer, hein, George? Rio de Aham. Janeiro, Então, lá vamos daí nós. lá vamos nós. Então, daí, então, assim, concretizando, né? Então, eu tive sorte. Eu não digo que. Eu não posso dizer que. Não posso jamais falar, achar que eu não tive oportunidade. Porque algumas coisas não deram certo. Não, todos os projetos que eu fiz deram super certo. Tive sempre a sorte de trabalhar com pessoas bacanas, desenvolver parcerias boas.
Vamos pensar assim, eu sempre alio essa coisa assim, mas não deu certo. Não, eu falo que foi um mau negócio, né? Então, tive poucos maus negócios na minha vida. Sim. Eu não dou, eu não dou sucesso pro azar. E Eu não tudo dou tem sorte. seu tempo, né, George? Eu acho Aham, que tudo é uma questão de preparação. Eu acho que hoje tu já está mais estruturado, mais preparado. Já uhum, agora tem fechando umas parcerias pesadas aí, como o Igor. O Igor tem todos os aham. caminhos para abrir aí. E abre os Nossa, é caminhos, uma porque ele galera, né? É uma é. galera. É uma pena que a maioria do pessoal assim estão super na pegada, de uma pegada diferente, e às vezes eu não consigo trazer todo mundo para. Mas assim, quem eu consegui conversar, consegui trazer, né? Agora, desse mês, né, para frente, aí a gente vai fazer umas coisas diferentes e nós vamos conversar bastante, hein? Eu acho que nós Ó, vamos se aliar um pouco mais nessa proposta aí. o Jefferson se inscreveu Então, aí, George. ensino artístico, ensino de capoeira na internet. Não, é isso aí, meu. O Jefferson está falando, né? Uhum. Estou começando. Meu, é muito bacana isso que você está fazendo, Jefferson. Eu sempre fui um divulgador da capoeira. Tive a oportunidade de trabalhar com vários professores de capoeira, né? Amigos meus. E vinculei o teatro com a capoeira. Inclusive, tem uma peça da Ana Vitória, conta a história do Chico Mendes, que eu tenho muita vontade de montar essa peça aí com o pessoal da capoeira. Sou youtuber, ator, Colega, figurante, ator também, colega, ó. George, é colega. É isso aí. E aí, vamos ver se agora, esse mês que vem, a gente consegue chegar lá, né? Com essas. Agora que nós estamos voltando ao normal de novo, com a Sim, bendita estamos coisa, na área, hein, George? tá acabando essa pandemia, tá as quarentenas, o pessoal já tá parando diminuindo a máscara. Apesar que a máscara ainda vai continuar por um bom tempo, né? Então, Aqui já parou, George. já parou? As crianças Todo já mundo estão já. indo para a escola sem máscara Aham. e só tá usando assim mais na medicina, no médico. No mercado não é obrigatório, quem quiser entrar, entra, quem não quiser não entra. Terminal, o que ele escreveu aí? Terminal História da Mari, terminal. Deixa eu ver aqui. Sou do grupo. Sou do grupo Terminal História da Silva. Tá falando Silva contigo. Mari. Ah, Terminal da Silva, História da Silva Mari. Meu, qualquer hora você vai marcar um talk show com a Chay e a gente se vem pra cá pra contar essa história aí pra gente aí. Tá? Chama no direct, chama no direct. É, faz um resumo aí, vem conversar com a gente aqui, trocar ideia, próxima semana aí. Falando nisso, Chay, bom, eu acho que eu respondi aí um pouquinho da Sim, minha. George, foi muito boa conhecer mais assim da área, né? Porque a gente olha de fora e pensa que tu é só de um ramo, mas tu é tudo, né? Tu já fez de tudo um pouco. É E um. eu acho que tu é uma pessoa extremamente dedicada também naquilo que faz, tem paixão pelo que faz, né? Seus Uhum. desenhos são perfeitos. Eu fiquei maravilhosa, Encan- Bárbara Caixa no desenho. Não, o A Cid, ação é boa. o O Cid, Cid Sidney ficou muito igualzinho. Costa também ficou contente pra danado com a proposta. Nossa, e Eu foi um acho, projeto assim. Eduardo, sabe É. que dos dois personagens que mais parecem, eu acho que é o Cid e o Igor. Ah, não, todos ficaram O perfeitos, todos Igor ficaram. parece muito, dá a impressão de que ele vai sair andando assim, falando, gravando, silêncio, E com o visual, né, todo diferentão, né? muito top, meu. Muito da Não, hora tem o Sidney, aquela a Luna também, né? também. Ô Jorge, sabe Ah, que eu fico imaginando, assim, porque eu sempre penso alto, né? Eu fico imaginando a gente, nós todos juntos, numa sala de cinema, assim, nos assistindo, tudo junto. Eu, uhum. você, o Cid, a Jenny, e todo mundo do elenco assistindo Vai o rolar, filme. vai rolar isso daí. Sim. E eu quero muito, sabe, uma parte do Obrigado, sonho, assim. André.
Ah, opa, seja bem-vindo aí o pessoal, todo que está passando pela live. Sabe o que, vai, vamos considerar que é um sonho, né? Isso daí faz parte, mas assim, o grande legado desse projeto vai ser conseguir colocar os atores que participaram, principalmente aqui do Vale do Ribeira, os Sim. atores que deram o pontapé inicial do vídeo, sabe assim? Aquelas pessoas que acreditaram de cara, né? Você foi uma que veio lá, né, atravessou para a igreja para gravar 10 segundos de vídeo, de filme. Foi, 15 foi, segundos. foi. E Meu me Deus do chama que eu céu. vou de novo, viu, George? Nós podíamos fazer Parecia... até uma ceninha lá no Rio, viu? Vamos sim. Eu preciso fazer uma. Agora, mês que vem, a gente vai começar a trabalhar algumas coisas, a gente vai combinar. Então, assim, consegui gravar com essa galera que participou, o Wellington, o, como que é o nome daquele menino? É tão difícil falar o nome dele. O Ramos, né? O Ramos, chamado de Ramos. A Franciele, a. Ai, meu Deus do céu, a Lurdinha. Poxa Sim. vida, toda a galera que participou desse episódio, a Vitória, né? A, ai, quem mais? Lá de Cananéia, me fugiu o nome dele agora. Toda a galera, o elenco, né? E que Leona, tu falou participou. da Leona, tem que falar da Leona. Então, então, ela foi uma pessoa que eu convidei por causa do. Convidei para ser desenhada no projeto. Né? Eu estou deixando assim meio no ar algumas coisas porque as pessoas ficarem curiosas Da também. história, né, George? Você é desses, né? Eu sou ao contrário, eu sou a bocuda, não me conta as coisas que eu dou spoiler. Eu deixo tudo assim. Né? Às vezes bem eu quero falar, mas depois eu falo, não, se eu falar, não, vai lá, vai saber quem que é o pessoal. Bom, tô Quem, mudando, George. Eu tô é. mudando, tá? Agora eu tô mais sem spoiler, Então, tá? é importante o pessoal, ó, finalizando a live, já indo para a reta final, é importante o pessoal acessar o link, o cartãoculturalbrasil.com/alfa, o link do portal é importante porque ele é vinculado, né, nós temos o vínculo com a plataforma, uma das maiores plataformas do planeta, né, que é o Google, né, então é com ela que nós vamos, o canal do YouTube, então que vai ajudar a crescer e até futuramente chegar recursos às nossas mãos, né. Então, assim, eu sou grato ao Edson Chimizo também, que acreditou pra caramba na reta final desse projeto. Né? Ele não entrou na live aqui, porque ele está resolvendo algumas coisas também. Mas, assim, todo o pessoal, né, que participou desse projeto aí, vai ser sucesso. Né? E, no mais, é isso. Eu acredito que o que eu tinha de falar aí a respeito, Sim, os desafios, né? Os desafios que aí já é experiência pessoal, né, que vem na enfrentou. mente, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu gostaria de ser artista, né, meu? Corre atrás, né? Vai Não atrás. desiste. Produza todo dia, nem que seja uma foto, nem que seja um vídeo, nem que seja uma palavra, uma frase. Produza, 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 produza. Uma hora alguém vai ver ali o que tu produziu e bom, né, George? Bom, e outra, se preocupe em fazer uma boa entrega, né? Uma boa entrega. Eu sempre ouvi essa palavra, entrega. Antigamente que eu falo assim, uns 20 anos atrás, né, uns 10 anos atrás, aí no teatro eu ouvia muita palavra entrega. Eu não sei, acho que continua no meio, né? Ah, você tem que ter a entrega. Você vai fazer teatro, se você não tiver entrega, a entrega é o Pegar. quê? Você se entregar. Se entrega, né? Para que a coisa aconteça. Porque a cumplicidade tem que ter muito também, porque às vezes o Evoluir. ator, sem cumplicidade não tem como trabalhar. Cumplicidade é muito importante no teatro, acho que em todas as áreas, né? Profissionais. Então eu levo muito a sério o que eu faço, eu brinco, gosto da risada, e me divirto quando eu encontro pessoas que não levam a sério o que está fazendo, né? A pessoa entra numa determinada profissão, muitas vezes, né? E às vezes não sabe, tá lá, tá fazendo, mas. E fala, poxa vida, né? A Ah, pessoa. focado, né, Jorge? Tem que Aham, focar, né, então. Jorge? Focar, Sabe quando focar. eu resolvi dar uma focada, minha vida foi mais pra frente.
Antes eu não Aham. focava tanto. Hoje tu acha um pouco focada, mas eu era pior. Aí quando eu resolvi focar, me profissionalizar, fiz o workshop com o Igor que me amadureceu bastante. Eu acho que a Aham. gente tem que sempre procurar estudar, né? E tá à frente. Fazer o que as outras pessoas não fazem. Porque se a gente fizer igual, vai ser só mais um, né? Então, eu acho que foco. Ou É, continua naquilo ou sai. Se você não tá mais ou menos, tu sai. ó, como eu tive a chance de ter esse envolvimento logo de cara, né, de começo de carreira já, já entrar no meio profissional, já tá com atores profissionais envolvido com artistas profissionais e sabe, ó, você imagina que eu tive a experiência curtíssima, mas eu tenho que deixar gravado aqui. Não sei se você já ouviu falar da diretora Tata Amaral. Já É ouvi, já ouvi, já uma ouvi. Tata Amaral, uma das maiores diretoras de cinema brasileiro. Sim, a mulher é fera. É uma gigante de 1,5 m, né? E sabe, assim, do cinema, foi júri de cinema. E eu tava lá no começo dos primeiros passos do teatro, eu tava lá. E assim, eu fui lá, tava lá, ajudando. Ela estava produzindo uma peça do qual a Leona e mais uma galera participava. E eu tive essa oportunidade de ver ela dirigindo e fazendo a direção de arte daquele espetáculo, né? E eu, eu e mais um outro amigo, o Marcelo Cello Roverso, que é historiador, e é uma experiência muito engraçada. Você está de fora vendo pessoas que querem estar no meio profissional para crescer, evoluir. E de repente ela fala assim: olha, vocês vão ajudar na produção de arte e tal, né? E eu preciso de folhas. Então, na Praça da Árvore, quem quer ver folha de árvore, vai na Praça da É, Árvore em vai na São Praça Paulo. da Árvore. E ela falou assim: olha, eu quero que vocês tragam muita folha. E nós fomos lá encher o saco de folha, porque ela tinha que fazer o chão do teatro oficina. Ela tinha que cobrir o chão do teatro oficina inteirinho de folhas. Ela ia pintar um pouco de folha de ouro, cor de ouro, e outra parte folha de cor de prata. Então não podia ter nenhuma folha estragada. Então você tinha que olhar no Meu chão, Deus, tinha que Jorge. catar. É diretora premiadíssima. Estou falando de Tata Amaral, uma das mestres do teatro. Não tenho escutado falar pouco dela ultimamente, mas assim, fica aí gravado aí a lembrança dessa grande diretora. E ela falava assim: olha, eu preciso de folhas. E aí, para mim, aquilo ali, eu tava lá e falei: nossa, que legal, meu, estou sendo dirigido para catar folha. Para mim, assim, tudo fazia parte do meu. Agora, o amigo que estava junto comigo, ele não estava muito contente. Oh, meu. Pô, Jorge, eu não acredito que eu tô aqui catando folha, cara. E ele, assim, professor de história, mestre da história, sabe? Deu aula, acho que na PUC, na USP, enfim, tem um trabalho gigantesco, né? E às vezes ele falava assim: não acredito que você imagina ser reduzido a catador de folha, cara, Mas pra, porque eu não tava pra fazer centrado uma. na arte, né, Jorge? Não tava É, concentrado na arte por inteiro. para você fazer, Coitado. para que a diretora pudesse produzir uma grande obra de arte, para que a peça virasse um baita do espetáculo no teatro Coitado. oficina, os atores tinham que pisar em folhas de ouro e folhas de prata. E para isso as folhas tinham que estar inteirinha, porque ela ia ter que pintar essas folhas. Então E a teve vez, diretora foi também catar a folha ou não? ela. Não, não, ela mandou os subordinados catar a Olha, folha. ô Jorge, E eu acho nós- que assim, um líder, ele tem que ir à frente e dar o exemplo. Talvez meu Não, amigo não não, tivesse esse pensamento se ela tivesse ali catando também. Ia falar, não, a diretora tá não, catando, não, eu vou me dedicar não, para pelo fazer amor mais. de. Não, aí que tá. Tem uma, tem uma coisa muito importante no meio da direção, é o Hum, ator, o subordinado ali daquela produção, é é. acatar o que o diretor, por exemplo, o diretor de iluminação. O diretor de iluminação é um atentado que fica sentado num cantinho, mandando os caras subir escada, descer escada, para aperta parafuso E quem faz o aperto parafuso, vira o spotlight para lá, vira o light para cá, abaixa mais um pouquinho, sobe um pouquinho, só mais um tiquinho para direita, um pouquinho para esquerda, para deixar.
tem que amar o que faz, Chay. Se não amar o que faz, nossa, o que que você faz? Eu aperto os parafusos do spotlight lá e o diretor tá lá com a mão no cotovelo, assim, um pouquinho mais pra lá. Um Tudo pouquinho. que faz tem que fazer com amor, né? Com paixão. E escutar o que o diretor está querendo, né? Então, hoje eu tô tendo, hoje sou funcionário de uma grande empresa aqui e eu tenho um diretor, né? Tenho vários diretores. E a gente tem que estar atento ao que eles estão querendo para conseguir extrair o melhor do que eles querem para a gente poder fazer a entrega. Então, isso é uma das coisas muito mais importantes do artista, de um profissional, é saber. Não importa Ter se a você vai cantar pouco. humildade, né, George? Aham. Eu Eu fazia acho que captação de imagem também da peça, então eu ficava com a câmera filmando, eu ficava filmando tudo. Filmava tudo, tudo, tudo. Uma coisa que eu nem vou te falar. Não, eu vou falar, né? Então, vale, assim, George, vale, não, eu vale. não vou falar, vai ficar gravado Vai, aqui, não vou George, falar, agora o George tá misterioso, né? Não quer abrir o bico nem contar os né? negócios pra nós agora. Depois o pessoal ficava tirando sarro de mim lá, eu falei assim, o Jorge filmou tudo, filmava tudo, ficava com a câmera, tudo. é, houve um falecimento do meu cunhado e tal, né? Então agora é uma contação de história, né? Meu cunhado faleceu e tal, então teve a missa do sétimo dia. E eu tava na missa com a câmera, o único Ai, meu cara Deus. com a câmera filmando, gravando, nem sei se essa filmagem tá guardada, se eles guardaram essa filmagem. Mas mesmo, a minha função era captar a imagem, então eu tava É. lá filmando, escondido atrás. Depois o pessoal tirava o maior sarro. O cara é louco. O cara tava filmando a missa. Onde se viu uma coisa dessa? Como é que pode? Né? E, sei lá. Então, Todo artista assim, é louco, George. Todo artista. A loucura é o ponto principal para ser artista, porque só dele pensar em ser artista já é louco já. e aí por diante, sabe? Vai acontecendo algumas coisas assim na nossa vida de profissional, de carreira artística, que ao mesmo tempo é drástico, dramático, né? Chega a ser doído, né? Por exemplo, essa experiência que eu tive com o Carlão e tal, eu fui iluminador, trabalhei com a parte de efeitos especiais da peça e tal. E eu lembro Ah. até hoje que a gente foi fazer uma peça lá em Santos, em Cubatão, aliás, né? E perto. Pertinho aí no teatro. E aí a gente estava num festival e eu fazia efeitos, eu estava cuidando do efeito, então eu montei toda a parte elétrica, então tinha todos o aparato. E era tudo no interruptor. Então, por exemplo, cada interruptor estourava uma bomba e tal, acendia uma lâmpada e tinha que estourar uma fumaça lá. E agora eu lembrei do nada, assim. E, e foi muito engraçado e doído, né? Porque a gente montou tudo o negócio e eu tinha que testar, mas o tempo estava tão corrido. E na minha cabeça, e na cabeça principalmente do diretor, eu falei assim, mas tem que testar para ver se está funcionando. Não, tá tudo ligado, a mesa está ok. Só que chegou na hora, ele esqueceu de ligar na tomada, a bendita cuja da mesa de energia. Vai. E na hora do espetáculo, e na hora do espetáculo, olha só que loucura, meu. Ele tinha que entrar em cena e pular por cima de uma explosão com fumaça. Quando eu bati o olho na tomada no chão, eu pensei, tá desligado, não vai ter efeito nenhum. E aí eu pensei de ligar a tomada, mas eu pensei, Ah, se eu ligar a tomada, tem mais de 20 pontos que pode explodir tudo numa pancada só. meu Porque eu não, Deus. porque eu não sabia se os interruptores estavam acionados, né? Então, se eu ligasse a tomada, podia acontecer isso daí. Então, aí eu fiquei, e agora, como é que eu vou avisar? A peça já tinha começado. Chay, você imagine se você tem que entrar no palco e tem que sair uma fumaça, mas só que para sair essa fumaça tem que estar ligado. Aí você fica esperando a fumaça e a explosão. E aí nada acontece. Ele olhava para mim nos bastidores lá por trás, ele olhava para mim e fazia com a mão. E aí, E né, aí? tipo, cadê a explosão? Eu fazia assim, escondidinho, né? Porque o júri estava atrás de nós. O, jú- o júri da peça estava atrás da gente. E aí Meu Deus. eu fazia com o dedo assim, ó, eu fazia assim, ó. Não vai ter. Não vai.
A explosão. Eu disparei. Eu dis... Ai, Aí ele falou assim: acho que a primeira explosão não teve, né? Aí ele ah, pulou. E pulou e fez com a boca. Bum! Ele fez com a boca o barulho. Ele entrava com uma espingarda na mão e na hora que ele fazia o gesto do tiro, eu tinha que ah, acionar a espoleta, eu tinha que acionar a espoleta para fazer o barulho do tiro. bom também acabou. Pá, com a boca. Ai, Jorge. Ai, meu Deus. Aí na segunda vez que ele entrou, ele lembrou, vou colocar a espoleta na arminha, né? Aí ele colocou a Ah, espoleta na arminha, porque tinha uma cena lá que era muito importante que tivesse o barulho. Ele já se ligou que não ia ter o efeito que tava, especial do já se George. ligou que tava Toda vez que ele entrava lá, eu olhava pra ele, ó, depois. não vai ter. Aí teve um dos júris que percebeu, né? Ele Ah, passou mais tempo assistindo eu no efeitos especiais, assim na parte mais com pouca luz do teatro, do que na peça. Depois ele descascou nós no júri lá, sabe? Assim, depois que terminar a peça, você senta lá na bancada e ó, o júri maceta a gente, sabe? E aí eu triste, né? Porque foi, puxa vida, a única coisa que eu ia fazer da peça era o efeito especial, que era ah, mudar a iluminação, tudo bem. A parte de cima do teatro eu consegui fazer para ele e tal. Mas, por exemplo, se eu tinha que acender uma lâmpada azul aqui, eu tinha que soltar uma fumaça azul aqui. Eu não conseguia porque estava tudo desligado, o aparato da mesa, enfim. é Aí, muito complicado esse negócio, Jorge, de luz, essa parte aí. É pra bater certinho na hora certa, né? É muito complicado. nossa, eu ensaiei, isso aí, nossa, é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Então, eu tenho essa experiência de fazer, mas aí, depois desse trauma que eu tive, aí eu fiquei na minha. Quando eu perguntava, Jorge, você não quer vir fazer o efeito pra gente? Eu falei, não, não Não, quero. tô muito. Só- Ó, tô. Aí, ó, pra fechar essa parte aí, ele tinha que entrar em cena, se ele ver eu contando essa história, ele vai dar muita risada hoje, ou vai ficar bravo comigo. Eu já se contou essa história. Mas é que foi uma experiência traumática que eu tive do teatro, em todas as partes do teatro, né? E num festival. E foi interessante porque ele entrou com a espingarda. Aí ele tinha colocado a espoleta. Porque daí ele Ah, falou assim: agora eu não dependo mais desse cara que cuida do efeito especial aí, né? Vai depender só dele. Aí ele entrou, tocou a música tal, né? E quando parava a música, ele tinha que fazer o barulho da espingarda, né? O tiro. ah, Ele tinha que fazer de conta que viu o cara lá no meio da plateia e deu tiro. Só que daí, na hora que ele desceu o degrauzinho do teatro, ele tropeçou. Olha, parece piada, Shai, mas é verdade isso. No que ele deu o tropicão na escada, ele apertou o gatilho e disparou. E deu aquele estalo e tinha uma senhora grávida na frente na primeira fila. Essa mulher, essa mulher deu um pulo, ela quase meu desmaiou ela perdeu o fôlego, ela levou um susto porque fez um barulho de tiro mesmo, sabe? E foi no Deus. tropicão Tava dele. invadindo o teatro e. Que eles, Não, ele tropicou, ele atirou antecipado, né? Aí o que meu, aconteceu? Ele tinha que fazer a cena, ele tinha que fazer a cena do tiro. Aí ele deu esse tiro sem querer, acabou a espoleta. Não tinha mais bala na agulha. ah! E na hora de ser De a hora fazer de. a... Não tinha. Pei. Aí ele fez a fala e na hora que ele apontou o tiro, ele fez com a boca. Porque na verdade, se eu conseguisse explodir para ele, né? Tipo assim, ele disparou, né? E já assustou a mulher, daí já teve que vir uma pessoa acudir a mulher e tal. Meio que parou a cena, assim, sabe? E ele tentou Meu Deus. manter e depois retomar a cena. É horrível acontecer isso no teatro, né? E daí ele retomou a cena, fez a fala e tinha que dar o tiro. Só que ele olhou pra mim, né? Ele olhou e falou: ó, o próximo tiro é você que vai fazer. Naquele ele olhou pra mim, eu já fiz assim, ó.
Ó, não vai ter. Ele entendeu, mas assim, mas e se fazer isso escondido da plateia, sem ninguém perceber que está dando um sinal pro ator que não vai ter o tiro? Aí ele fez com a boca. Na hora que ele fez o tiro com a boca, todo mundo riu numa cena que era pra chorar. Ah, meu Deus do céu. É, e virou comédia, né, George? É, foi assim, foi triste, sabe? Foi uma peça, foi uma passagem muito chata. Só que na volta de Cubatão até chegar aqui na cidade, eu vim dando risada na Kombi da secretária, de lá até aqui eu ria. Ele Mas na contando os hora deu vontade de detalhes. chorar. Não, eu fiquei super tranquilo, porque, sabe, Chay, Eu ia ficar agoniada. não, eu chorava de rir, chorava. Porque ele é muito sério, é um cara muito travado, assim, ele é um cara sério. Não, ele dá risada, ele conta piada, mas ele é um cara muito centrado, né? Então, ele vinha de lá aqui comentando como é que pode e tal, eu ria, ria. Aí eu olhava pra cara do outro ator que foi junto também, que tinha uma cena dele lá que precisava muito de efeitos especiais e não teve. Eu ria, dava risada. Por quê, Chay? É assim, você se prepara antes para fazer as coisas. Então, na hora, não tem. Se deu errado, se divirta com o azar, sabe? Porque já era, não tem mais volta, né? Então, isso tudo faz parte do crescimento profissional de qualquer pessoa, né? Não tem tempo. Você pode, mas todo mundo erra, todo mundo. Claro, todo mundo tem direito de errar, todo mundo tem direito de acertar, todo mundo tem direito de fazer sucesso, todo mundo tem o direito de não fazer sucesso. Sabe, tem gente que faz sem se preocupar com sucesso, né? Ó, tem um fã seu aí mandando um beijo pra você, Chay. Ó, Todo sabe por que que eu tô falando bastante dessa vez? Porque ela resolveu me entrevistar. Agora aguente, porque eu é, tô... por isso que eu tô quietinha, hoje eu tô falando menos, vocês perceberam? Não estou mexendo no cabelo, George. Estou me Sim, tratando, tá? tá se cuidando para não se mexer muito no cabelo. Fazendo Então, terapia. pela terapia. É. Então, assim, essa foi uma experiência, assim, difícil do teatro. Acho que a parte difícil é aí. Então, é por isso que quando fala assim, Jorge, você faz assessoria, consultoria. Não, eu não fiz curso. Os cursos, as preparações que eu fiz e tudo mais, conduziram para que eu entendesse o que que é fazer uma arte final, finalizar um trabalho e entregar para o público. E o público falar, gostei ou não gostei, né? Mas está pronto, não tem como você remendar alguma coisa no meio do caminho. É igual você fala, né? Teatro é improviso, mas é um improviso, tem que ser um improviso saudável, imperceptível do público, sabe? O público não tem nem que notar que você improvisou, se possível. O público não pode nem perceber que houve Tem que improviso. manjar, hein? Lógico, a não ser que seja uma comédia, né? Uma comédia que possibilite. Tem muito disso, é o teatro interativo, né? Então, o cara tá falando uma coisa, de repente o público dá um grito, fala alguma coisa no meio da peça, daí o pessoal já se interage com a peça e rola, né? Aí tem que saber improvisar. É, Mas se você está num drama e tem um cara lá fazendo gracinha no meio da peça, você tem que ou pedir para o segurança tirar o cara de lá, né? Não você, mas a estrutura do teatro tirar o cara, né? Ir lá pedir para o cara fazer silêncio, né? No meio de uma peça Pra não super cara, estragar, né? para não estragar o espetáculo, né? Você vai assistir um filme no cinema. Hoje eu racho o bico que hoje o pessoal bate palma. Tem gente que termina o filme. Eu acho engraçado, mas ao mesmo tempo eu acho mágico. No começo eu não achava estranho. Pô, você assiste um filme, terminava o filme, o pessoal levantava e batia palma, né, pro cinema, Sim. né? Como se o ator tivesse ali, ao vivo, né? E hoje tem isso porque muitas vezes os atores estão lá assistindo o filme junto, né? É. Então, mas antes que o cinema era, você ia assistir um filme, o pessoal torcia gritava no cinema, vai, pega ele, mata ele. Hoje em dia, se fizer Oh, isso, tudo tá ligado. Lanterninha vende. Amigo, vamos ali fora tomar um remedinho, daqui a pouco tu volta. você se envolvia com o filme de tal maneira que você gritava, ó, o cara lá atrás, lá mata ele, atira ele.
No teatro tem isso, teatro infantil acontece isso. Né? As crianças se envolvem. Então eu As fiz crianças bastante peça ficam doidas, infantil. né? Meu, a criança endoidece, ela fala, não, ele tá ali, está escondido ali embaixo. Ou se tem que defender o personagem. Quando acontece isso, Charles, se você for fazer uma peça infantil a criança te defender, você faz uma vilã, por exemplo, né? Só que se é uma Uhum. vilã que tem assim um sinal de bondade e tal, e a criança capta isso, ela te defende na história. Não, ela tá escondida. Não, ela tá pra lá, ela se É o escondeu e tal. máximo, É né, o Jorge? máximo. Eu queria fazer um infantil. Aham, faça porque você vai triplicar a sua sensibilidade Eu sou artística. apaixonada por criança, né? Então, imagina. Aham. É, então Fazer você um vai. personagem para criança. E a criança, quando acaba o teatro, ela vem, ela te abraça, ela quer tirar foto, ela quer levar aquela lembrança ali da peça que ela Uhum. assistiu, né? E Então, geralmente no eu final da peça tem essa interação com o público, né? tenho. Ó, eu tô deixando esse gancho aqui só para fechar. Vai. Porque nós vamos conversar, nós vamos tentar trazer a Graziela Barduco, que ela tem livros escrito infantil e ela vai poder contar um pouco disso pra gente. Eu Tirar comentei com ela, ela falou assim, eu ia adorar, Jorge, só que ela não me deu um feed ainda, né? Me deu um feedback. E agora eu vou agora falar você para ela, olha, tá. falei de você na live, ela tem acho que 2 ou 3 livros, tem música gravada, e nós vamos contar essa história. E ela tem uma história muito linda de teatro, de tudo, de carreira para contar aí. E a gente vai aprender bastante coisa com ela. Eu quero convencer ela a trazer ela aqui. Falo convencer, né? Porque Ela que é ela, personagem ou ela faz stand-up? ela agora está mais voltada para literatura, né? Para Uhum. literatura, para teatro, para escrever livro, poesias. Ela é Ah, ela poeta e trabalha tal. nos bastidores. Aham, mas ela fez bastante peças infantis e tem assim um negócio bem bacana para você vai gostar. Então eu acho que vai ser bem legal isso daí. Mas é isso. Chay, mais alguma? Finalizamos aqui Finalizamos por aqui. hoje. Eu acho que Uhum. dá pra ter uma parte 2, hein, Jorge? Se É, tiver, isso na área, hein? com certeza. Gente, ficamos por aqui nesse talk show que a Chay tentou arrancar um pouco de mim, né? Da minha Sim. história e acabamos é, falando um pouco de tudo. Valeu a pena trocar ideia aí, Chay. E Rio Foi de top. Janeiro se espera. Foi top. Meu Deus. Depois nós vamos fazer uma live quando a gente voltar do Rio, contando tudo o que aconteceu por lá, tudo que a gente aprontou. E lá Show de também a gente bola. vai fazer uma live, né, Jorge? Vamos, Vamos vamos, boa fazer uma ideia. live Vamos. na rodoviária, vamos fazer uma live chegando no Rio, vamos fazer uma live lá no Uhum. ponto. Vamos fazer um monte de No, live. no ônibus, indo pra No lá. ônibus, vamos fazer uma live. Vamos. Chay, gratidão. Gratiluz. Gratidão. Cadê nossa selfie, George? Nossa selfie. Pronto. Congela na beleza. Beijo. Boa Beijo. noite para todo mundo que veio aqui na live. As pessoas que vão assistir depois, a live vai ficar gravada também. Boa noite para vocês e Espero que se muito obrigada divirta por com espero que acompanhar se nosso divirta com a trabalho. história de hoje. Então. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Um beijo a todos. Para você que ficou até agora, você que chegou agora. Enfim. Beijão. Tchau. Congela Tchau, que eu vou tchau. fechar.